Você nunca imaginaria que, ao deslizar por vidéo curto, acabaria vinculado a sistema. Você só estava em casa, entediado, mexendo no TikTok. De repente, aparece vidéo acima, parabéns, você encontrou esta vidéo. Sente que a vida está muito pesada. Bem-vindo ao sistema de vida perfeita. Para opter, envitre dog et sequência. Depois de assistir ao vidéo, você de sorriso amargo. Pensando que es vidéo de pegadinasa muito ogm dia, mas, no espírito de acreditar do que duvidar, acabou enviando ostre emoticon. Depois disso, você se levantou saiu de casa. Hoje ce primeiro encontrou a cega, suatia avo arranjou uma garota para você. Dizendo que ela é de pel clara, bonita e tem perna longa. Para agradar a família, você decidiu ir conhecê-la. Você chegou ao restaurant combinado, sans tous e de uma olada na pretendante, e ficou chocado, como o coração batendo forte. A mulher aparentava ter cerca de metro e 50 de altura, nem très camada de base conseguia esconder sua pele escura, vestia vestido preto de randa que achava sexy. Forte cheiro de perfume barato invadia sua narina. Quando você ia qu'imprimenta educadamente, ela falou seria. Não vamos perder tempo. Sua aparência até que é boa, desde que você atenda a minha outra exigência. Caso como você. Você nunca imaginou que no primeiro encontro a cega encontraria uma figura tão extrema, so queria ser dali o mais rapido possível. Antao respondeu de forma despretensiosa, Antao fal. Primeiro, ce salario mensal minimo deve ser de 50.000. Você deve cobrir me gasto diario, segundo, precisa ter apartamento de pelo menos 90 metros quadrado e xangue, não pode ser bero antigo. Terceiro, o caro dispensa commentario, algo na fexa de milaugia serve. Sua altura, tem 1,80 metros, ce não combina comigo. Diante dessas exigencia série. Você ia dizer algo, mas a mulher disparou novamente. Além dessa condição básica, pelo menos do jantares ocidente de 8.000 por mês, uma bolsa de grife da última colsao. Uma viagem ao redor do mundo por ano. O mais importante, o dot de 880.000, nem centavo a meno. Também teno melhor amigo. Fazemo tudo junto, isso não deve te incomodar, certo? Ao ouvir isso, você sorriu a senu como a cabeça. Ela pensou que você havia concordado, olhando para você como esperança. Depois de momento, você diz calmamente. Você não está sonando, né? Estou real curioso para saber de onde você tira coragem. Olaço para você. Deve ter o coração tão preto quanto carvão. Você, se o mesmo nojento, usa falar assim como esta princesa. Não sei que porcaria o tio Wang me arranjou. Sem rebater, você se virou para ir embora. Porque ficar segundo a me como uma mulher assim fazia você sentir ce que quer. Você foi até o balcão. A mulher pensou que você ainda tinha consciência e iria pagar a conta, Antao suavizou pouco o tom. Mas você so jogo tremeda. Comprou uma Coca-Cola. No entanto, no momento que pegou a Coca, avisou sua suamente. Parabéns, hospedero, você vinculou comme sucesso au sistema de vingança por gasto. Você gastou 3 yuan comme sucesso, récompensa, uma Lamborghini veneno no valor de 70.000 de yuan. Ao ouvir isso, você cuspiu a Coca-Cola no rosto da moça do balcão. De repente, você se lembrou. Aquele vidéo curto que viu no celularante, será que era verdade? Você real troco emoticon. Por sistema, nesse momento, sentiu algo no bolso da calça. Esticou a mão, para sua surpresa, tirou a chave da Lamborghini. Você saiu pela porta do restaurante. Viu monde de pessoa volta de carro esportivo, soltando exclamação, dexando você muito animado. Pressionou suavemente o botão da chave, e o rugido do motor do supercarro ecoou instantaneamente. Fazendo a multidão ao redor recuar assustada. A Lamborghini veneno, mesmo xangue, uma cidade onde cada palmo de terra valoro. Era extremamente rara. Você estava parado na frente do carro, prestes a abrir a porta. Quando ouviu uma voz doce atrás de você, Sheng Yang. E você? Você se virou. Viu que era l'anxuer, a garota mais bonita da sua época de colégio. Você não se via a 4 anos, desde a faculdade. Você também ficou surpreso. A no sem no vermo, quem diria que você já está dirigindo carro de luxo. L'anxuer estava muito admirada. Ela, embora tivesse estudado finança na faculdade, ficou 2 empregada após se formar, sem encontrar trabalho adequado. Como sua aparência era boa, tornou-se streamer tempo integral. Hoje ela estava fazendo uma live ao ar livre, mostrando a rua. Quando coincidentemente encontrou você. Você coçou a cabeça e respondeu sorrindo, mais humano. Nesse momento, a dezena de espectadores na live en Lucasram, a streamer conhece un des. Dizem que a Lamborghini veneno tem apenas 20 unidades no mundo, parece que esta é a primeira vez que aparece na China. Custa mais de 70.000. Streamer, esse o futuro cunado? O maior doador. Se o auge sube, ve ficar verde de reva. L'anxuer ficou vermela de vergona. Parem de bobajan,
so velo colga de escola. Encanto os espectador da live estavam admirado. Som aspero de porta se abrindo veo, uma batata preta comme maquiagem pesada abriu a porta do restaurant. Gritando para você, ce canala. No encontro, você pagu meta de fugiu pagar a conta. Mas quando ela viu o carro de luxo na sua frente, se olos brillaram. Porc Jeanne que trabalhava como jornal substituto. Frequentemente pesquisava informações sobre carro de luxo na internet, sonava se casar comme uma família rica alcançar o topo da vida. Elegi atina assistido in numero video exclusivo da Lamborghini. L'inxuer viu a mulher hysterica. 52 abrir a boca para xingar-se idolo adexo indignada. Quem é você? Que no somo? 53 l'inxuer rangeos dante sem responde. Ela pegu sua mao 10, irmao y, vamo embora. 54 nao precisa ligar para essa mulher sem vergona. A quanto tempo nao novemo? Dexa te pagar jantar. 55 você sorriu para l'inxuer 10, dexa que pago. 56 seguida, abriu a porta da Lamborghini. L'inxuer sent tous no banco do carona comme pouco de timide. De poids, você pisu no acelerador foi embora. 57 au somme do supercarro e cu por toda a rua. Jania no lu incredula para a classena. 58 no segundo seguinte, et la de sabu no tchao. Ninca imaginu que au perde d'or que xingava au tempo todo fos na verdade magnata. 59 você dirigiu até uma barraca familiar de macarao frio grolado. Embora tives acabado de ganar caro de luxo do sistema, 60 o dinero no bolso so dava para pagar isso. Você tinha acabado de se formar na faculdade, cursando desenvolvimento de software. 61 acabara de ser contratado como programador e uma pequena empresa, o salario do primeiro mês de estágio ainda não havia sido pago. Estava quebrado. 62 você sorriu para o dono da barraca, patrao, dua porço de macarao frio grolado. Coentro o cebolina e uma. 63 me açúcar vinagre. Pouco de poids, o dono entregoût au macarao e suamaos. 64 nes momento, o sistema enviou aviso, detectado que o hospedero gastu 20 yuan. 65 compro macarao frio grolado. Récompensa, un bilao de yuan e dinero. Você rapidamente pegu au celular. 66 a mensagem do banco chegu. Un bilao de yuan real caiu na conta. Você elogiu internamente, 67 sistema foda. Como es un bilao, posso vive sossegado pelo resto da vida. 68 você entregoût uma porção de macarao frio grolado para l'inxuer 10, o gesto de bom humor. 69 de poids de comeiço, ainda vous te pagar late comme chat. Nes momento, a transmissao ao vivo de l'inxuer explodu. 70 magnata taorico naoso humilu a muller interessera, como também aparece pessoalmente para comer na barraca de rua. 71 ao vivo. Algo raro de se ver emcen ano. De poids de comer au macarao, 72 você le l'inxuer a uma loja de chat de leite sofisticada. Pela experiencia anterior, 73 quanto me gastas, maior seria ma recompensa. Você mal podia esperar para saber 74 qual seria a próxima recompensa. A dona da loja, comme bom tino, viu você doa chegarem 75e, pensando que era casal, recomando diretamente au combo de casal. 76 a mort de infancia. Quando você estava presta a pagar como o celular, uma voz sarcástica 77 vo de tra. Você se virou e viu o lide dos estagiario da empresa onde trabalhava, 78 Jean Buzeng, acompanhado de uma mulher vulgar. 79 Jean Buzeng olu para você comme dedem, quanto trocado você tem no bolso, 80 saiu para pacrar também. A razão de Jean Buzeng te provocar era que, desde que você entrou na empresa, 81 chamou a atenção de muita estagiaria, fazendo comme que sua tentativa de flirt fracassassem. 82 e inacreditável que a garota estagiaria nova gostem de pobre quatado como você. 83 beleza po comida na mesa. Jean Buzeng virou se para a dona da loja, escara e 84 pediu au combo de casal, né, uvu levar tudo. A dona ficou surpresa. 85 au presso do chá de leite sofisticado e xangue nao era bexo, au combo de casal era un dame caro. 86 a mulher vulgar ao lado elogiu, irmão zeng e tao foda. 87 ce nível nao se compara ao des estagiario nojento. L'inxuer ficou furiosa. 88 liso e deme. Você, comme sorriso no canto da boca, asenu para a dona, patroa, 89 todo os chá de leite que você pode vender hoje, uvu levar. Ao ouvir isso, 90 Jean Buzeng ficou atordoado. Ele sabia que ce salario de estagio daquele me ainda não tinha sido pago. 91 era impossível que você tivesse dinheiro para comprar. Mesmo que recebesse, seriam só 1800 yuan. 92 comprar todo os chá de leite da loja custaria 70 ou 80 mil. Jean Buzeng achou que você estava bancando au valentao. 93 antao provocou de novo, você e virjao que nunca pegu ninguém. Quero ver 94 se você consegue pagar isso. L'inxuer também tentou te dissuadir, 95 irmão y, melhor cancelar. Você balançou a cabeça sorrindo o saco au cartao bancario, 96 entregando a dona. Vendo isso, a dona também a concelu, jovem, 97 mina loja faturaka cen 1000 por dia.
Nao precisa phase iso por causa de uma discussao. 98 patroa, fic tranquilla, es dinero nao e problema para mim. Ao ouvir iso, 99 adona 2 sorriso amarelo e passo o cartao. No segundo seguinte, a máquina mostrou o pagamento aprovado. Sanjin Buzeng entrou e panico imediatamente, murmurando que era impossível. Ele se atreveu a insultar meu idolo na minha cara. Senti uma certa reva. Quem você? Eu que no somo? L'inxue rangeos dante e nao responde. Ela pegu su amao e 10, irmao y, vamo embora. Nao lig para e sa muller sem vergona. A muito tempo nao novemo. Vous te convidar para jantar. Você soriu para l'inxue e 10, dexa que u convido. Em seguida, abriu a porta do Lamborghini. L'inxue sentou se desconfortavelmente no banco do carona. Depois, você pisu no acelerador foi embora. O som do super esportivo rugindo e cu por toda a rua. Jania no lu incrédulo para a classena. No segundo seguinte, de sabu no tchao. Ele nunca imaginou que o perdedor que estava insultando o tempo todo era na verdade super rico. Veo corando me chamar de paix? O jorond gaoriu comme dedem. Assim que se virou? Mas o dinero no bolso so dava para pagar isso para ele. Você também tinha acabado de se formar na universidade, e desenvolvimento de software. Recém tinha conseguido ser programador e uma pequena empresa, lutando muito. O primeiro salário de estágio ainda não havia cedo. Estava tão pobre que havia o tilintar das moda. Você sorriu para o dono da barraca de rua E10, patrao, dua porço de macarao frio grolado, uma comme coentro cebolina. Comme bastante açúcar e vinagre. Pouco de pois, o dono entregou o macarao frio grolado e sua maos. Nesse momento, o sistema enviou aviso, detectado que o hospedero gastou 20 yuan. Comprou macarao frio grolado. Recompensa, un bilao e dinero. Você rapidamente abriu o celular. A mensagem do banco também chegou. O un bilao real caiu na conta. Você não pôde deixar de elogiar internamente. Sistema foda. Como es un bilao, dá para viver tranquilamente para o resto da vida. Você entregou uma das porço de macarao frio grolado à l'inxue e 10, estou de bom humor hoje. Depois de comer o macarao, vous te convidar para chá de leite. Nesse momento, o live stream de l'inxue explodiu de novo. Super rico tao poderoso nao so humilu a muller interessera, mas também apareceu pessoalmente para comer barraca de rua. Ainda ao vivo. Real malgo raro de se ver cen ano. Depois de comer o macarao frio grolado. Você levou l'inxue para uma loja de chá de leite de Alto Padrao ao lado. Pela experiencia anterior. Provavelmente quanto me dinero gastar, me recompensa. Você mal podia esperar para saber. Qual seria a próxima recompensa? A dona da loja, muito perspicaz, viu você duas chegando. Eu penso que era casal. Diretamente recomendo o combo de casal. Amor de infância? Exatamente quando você estava tirando o celular para pagar, uma voz sarcástica. Veo de tra. Você se virou e viu que era da empresa onde você foi contratado. O líder dos estagiário, Jin Buzeng, estava acompanhado por uma mulher que se exibia de maneira provocante. 79 Jin Buzeng olhou para você comme dedem, dizendo que você tinha acabado de se formar. 80 também saiu por e tentando pacrar como os outros. Jin Buzeng te ridicularizava por que você havia entrado na empresa. 81 atraiu a atenção de muita estagiaria, fazendo comme que sua tentativa de flirt fossem frequentemente frustrada. 82 Nao entendo essa nova estagiaria, toda gostam de pobre coitado como você. 83 Ser bonito da para comer. Jin Buzeng disse a dona da loja de chá, referendo-se a você. 84 Você pediu combo de casal, Nao foi? Vous pagar tudo. Ao ouvir isso, a dona ficou surpresa. 85 O preço do chá de luxo e xangue Nao e bexo, o combo de casal e ainda me caro. 86 A mulher provocante ao lado de la também o elogio, Zeng Geo e maravilhoso. 87 O nível dele não pode ser comparado como esse estagiário fedorento. Ao ouvir isso, l'inxue ficou muito irritada. 88 Isso e demain. Você sorriu levemente a senu para a dona, chef. 89 Todo os chá que você pode vender hoje, vous pagar tudo. Ao ouvir sua palavra, 90 Jin Buzeng ficou atonito, pois sabia que ce salario de estágio deste mês ainda não havia sido pago. 91 Era impossível que você tivesse dinheiro para comprar, mesmo que tivesse recebido, seria apenas 1800. 92 Pagar por todo os chá da loja daria a 70 ou 80 mil. Jin Buzeng achou que você estava se exibando. 93 Antao ele zombou novamente, e, você e perdedor, quero ver 94 se você consegue tirar esse dinheiro. L'inxue ao lado também insistia e a consolar. 95 Irmao Y, talvez seja melhor desistir. Você sorriu, balançou a cabeça e pegou diretamente o cartão bancario. 96 O entregou a dona. Vendo isso, a dona também o aconselhou gentilmente, jovem. 97 Mina loja de chá fatura cen 1000 por dia. Não vale a pena por impulso. 98 Chef, fique tranquilo, es pequeno valor posso pagar. Ao ouvir isso, 99 A dona sorriu amargamente anta o passo o cartão.
No segundo seguint, a máquina mostrou que o pagamento foi bem sucedido. Sangin Buzeng ficou imediatamente nervoso, achando aquilo incrível. Os espectador do stream ficaram todo animado. 569 está comme pressa para me chamar de paix. Au supervisor Gao 2 uma risada fria e virou-se. 1049 claro que não. Baolio ficou animado. Jin Buzeng olá para você comme dedem, todo sauresem formado. Também saiu para aprender a pacrar, Jin Buzeng zomba de você porque você entrou na empresa. Atreyu a atensao de muita estagiaria, fazendo comme que sua tentativa de flirt fossem frequentemente frustrada. Nao entendo a que la nova estagiaria, elas realm gostam de pobre como você. Ser bonito da para come, Jin Buzeng diz a dona da loja de chá comme leit sobre escara. Au combo de casal que você pediu, certo? Vous pagar tudo. A ouvir, a dona fico atonita. Au chá comme leit de alta qualidade e xanguenao e barato, au combo de casal e a indam e caro. A Muller se dutora ao lado de la também elogio, irmão zeng e muito bonito. Ce estilo nao e comparavel a esse estagiario fedoranto. A ouvir, l'inxuer fico muito irritada. Isso e deme. E você ergue levement au canto da boca, a se nous para a dona, chef. Todo au chá de leite que você pode vender hoje, vous comprar tudo. O vendo sua palavra. Jin Buzeng fico atordoado, ele sabia que você ainda não recebeu ce salario de estagio este mês. E impossível ter dinheiro para comprar, além disso, mesmo que fosse pago, sao apenas 1800. Todo au chá de leite da loja, isso daria 70 ou 80 000. Jin Buzeng acha que você está se exibando. Antao e les ombus de novo, e, você e sou solterao que nunca floresce, quero ver. Se você consegue tirar esse dinheiro, l'inxuer também do lado estava aconselhando repetidamente. Irmão y, talvez exprala. Você sorriu e balançou a cabeça, diretamente tirou carta au bancario. Entregu a dona da loja. Vendo isso, a dona também aconselhou gentilmente, jovem. Mina loja de chá de leite fatura KCEN 1000 por dia, por momento de orgulho não vale a pena. Patrao, pode ficar tranquilo, es dinheiro pequeno u posso pagar. O vendo isso. A patroa de sorriso amargo e passou o cartao. No segundo seguinte, a máquina mostrou que o pagamento foi bem sucedido. Jin Buzeng entrou e panico imediatamente, achando inacreditável. Todo os amigos da sala de transmissão ao vivo ficaram animado. Es drama ao vivo de humilhação pública não sao face de ver. A dona da loja estava muito feliz, senhor. Hoje, toda a bebida da minha loja nascerá ofeta apenas para o senhor. Ao ouvir isso, você balançou a mão e diz que não. Venda normalmente para o sutro. Depois, você apontou para Jin Buzeng, exceto essa a pessoa. De repente, a voz dos do sistema sua os se ouvido, detectado. O hospedero gastou CEN 1000 yuan para alugar o direito de oprar a loja de chá por dia. Recompensa, o título de propriedade do edifício comercial modu Empire. Você sorriu. O edifício comercial modu nao e o prédio da sua própria empresa? Jin Buzeng ficou irritado. Ele era meu bureau, mas nao apontou de gastar CEN 1000. Comprar chá para se exibir. Vendo que nao conseguia se livrar da situação, ele apontou para o seu nariz. E gritou, se molec, espere. Amana, se nao mandar me cunado. Te demitir, mudo de sobrenome. De poids de dizer isso. Ele puxou a Muller ao lado e saiu furioso. L'inxuer riu tanto que cascaiu. Irmão y. Você é incrível de me. Olá como aquele oficial de karate e temperamento, cas enfio au celular. Mas, como ele é solide na empresa, será que vai te incomodar Amana no trabalho? Você de sorriso leve. O verdadeiro show. So comme ça Amana. Você dirigiu o supercarro e levou l'inxuer de volta ao apartamento de lá. Depois, voltou para o beiro que sinua, onde alugava quarto. Es beiro era cheio de gente pobre. Trabalhador de salario bexo. Ao verem ce Lamborghini veneno, todo começaram a imaginar. De que família rica você era. Ao voltar para o quarto alugado, a primeira coisa que fez foi pagar o aluguel atrasado. Para a senhoria, tiazagn. Ela sempre foi boa como você. Ao ver que você pagou tudo de uma vez. Ficou pouco confusa. E no momento que ela clicou para receber, o sistema enviou uma mensagem de voz. Detectado que o hospedero gastou 5000 yuan para pagar o aluguel. Recompensa, uma villa no topo da nuvem modu, no valor de 880 000 €. Os documento da propriedade outro papel foram adicionado ao sistema. Espaço pessoal. Embora estives preparado mentalmente, você não pode deixar de se surpreender. Curioso, você clicou no botão do espaço pessoal e entrou em espaço virtual. A escritura da casa e muito outro documento. Incluindo o título de propriedade do edifício comercial Empire, estavam todo ali. Esse espaço só você podia acessar. Era incrível de me. Ao ser do espaço pessoal, o viu alguém batendo na sua porta. Ao abrir, viu que era a senhoria, tiazagn. Ela sorriu e perguntou, Xiaoyan, você recebeu ce salario? O aluguel não tem pressa. Que tal o devolver 2 meses para você ir levando? Obrigado, tiazagn,
pelo cuidado destempo. Estu me preparando para me mudar. Porque? A chaque o aluguel aqui está caro? Mina casa no bero fu atem bom predio de apartamento. Posso te dar 50% de desconto, que achat? Na verdade, era pedido da fila da tiazagne. A fila de lá, out ver. Se apexonu por você na primeira olada. Arrasao pela qual tiazagne era tão boa como você e rapporte via como futuro genro. Como proprietariat de imove, e latina tre ou quatro casa modu, nao precisava de dinero. So queria que a fila encontra bom marido. Embora você tivesse acabado de se formar nao tivesse muito dinero, sua família nao fos rica. Mas, observando durante este tempo, tiazagne percebeu que você era gentil e esforçado. A fila de la também gostava de você. Então, ao saber que você ia se mudar, ela ficou muito preocupada. Nao precisa, tiazagne. Isso me deixaria sem graça. Acabei de comprar uma casa modu. Voltei só para pegar alguma coisa. Ao ouvir isso, tiazagne ficou atonita. Comprar uma casa? Onde? A vila número no topo do Bero Yunding. Quando o pessoal da arrumassa ao chegar, e so mandar levarem a coisa para lá. Ao ouvir, tiazagne olhou para você com desconfiança. Filho, você foi humilhado de novo na empresa do estágio? Como sua ter alucinaço? Ela tocou sua testa. Não está com febre. O que a como es menino? So fala bobagem. Vendo isso, você deu sorriso amargo. Diante da reação de tiazagne. Você ainda entendia. Afinal, o Bero de Vila Yunding, toda a região. Era a residência de luxo mais exclusiva. Sem escola, você pegou. O cartão de identificação exclusivo da Vila Yunding. Isso não pode ser falso, né? Tiazagne pegou o cartão. Olhou com atenção. Era cartão de já de ouro, o menobre. So pelo trabalho e material. Gia valia milo. Ela ficou chocada, sem palavra. Depois de momento, ergueu solos para você. Parecia entender, você era super herdero e experiencia de vida. Agora que o período de tre ano tinha acabado. Estava presta a voltar para herdar a fortuna da família. Depois de se despedir de tiazagne, você dirigiu. O Lamborghini veneno a toda velocidade, parando finalmente no Bero de Vila Yunding. Ao descer do carro. A primeira coisa que sis foram filera de bela mulher de meia preta. E o sir Y Yang? A nossa empresa de propriedade Yunding organizou especialmente uma cerimônia de boas-vindas para si. Para le proporcionar uma experiência de regresso de imperador. E em seguida, o seu Lamborghini veneno foi levado por condutor profissional. Para a sua própria garagem. Você então rodeado por grupo de beldade de meia preta, começando a familiarizar-se com o ambiente da Vila Yunding. Caramba, a sua própria vila ocupa diretamente pico de Montana. Campo de golf, piscina climatizada no telado. Picadero no fundo, tudo completo. Na cidade de Modu, onde solo valoro, prestando le serviço a nível patrimonial. Você ascensu como comprinçao, gia conseguindo imaginar algumas na futura. Você foi para a sua sala de estar de 5 metros de altura, detus no sofá bequer supreme suspiro aliviado. Isto é que é uma vida verdadeira. De repente, sentu sed, pegou nom mapa encontrou a sua própria adega. Abriu descuidadamente uma garrafa de romane conti topo de gama, no valor de centenas de milhares de dollars. Saboreando o dinero a explodir na boca. Nes momento, pensou, daqui a algum dia, teno de contratar alguma empregada profissional. Porc, caso contrario, até para abrir uma garrafa de vino teno de tratar sozinho, o que é pouco inconveniente. Encanto de Gustava o vino tinto. Todo o salto executivo do edifício comercial imperial de Modu estavam a realizar uma reunião de emergência. Os presidente reuniram-se, alguém de cabeça perdida. Ouviram a notícia? O presidente lhe transferiu o edifício para misterioso Sir Y por 300.000 milo. Correcto, este Sir Y é extremamente misterioso. Até o presidente lhe desconhece a sua origem, apenas mandou que fizesmo bem a transição. A única informação que conseguimos apurar até agora é. Ele comprou a la vila principal no Monte Yunding. Foi amigo do setor imobiliario que me contou. Ok? Vila principal? A la super vila principal que os do presidente ma computira no final ne nom conseguiu comprar? Ao ouvir isto, todo os presidentes presentes inspiraram profundamente. Parece que a força por detrás do Sir Y está para além da imaginação. O presidente da empresa financeira Chongli bateu na mesa. Está reunião também e para selecionar representante. Para contactar este Sir Y. Se formou a talvez o aborrecamo. Se nos expulsar do edifício comercial, estaremos perdido. E em seguida. O presidente da Chongli colocou uma folha de papel na mesa. Isto é tudo o que pudemos apurar sobre o Sir Y. Esta noite, organizamos a nossa reivindicação e amanavamo oficialmente visitar o Sir Y. Nesse momento, na vila enã do Monte Yunding. Y Yang estava confortavelmente deitado no sofá bequer, a saborear romane conti supremo, folheando o telemóvel. De repente, o chatoku. A ouvert a nota Liu Qianqian,
a expressao de y yang tornuse intéressante. Liu Qianqian et affilada tiazane. Dest que hélas mudu parala, sempre. TV intenso inappropriada. Em suma, andava a perseguiello. Falando de Liu Qianqian, et la uma verdadera beldad rica. Thème 1,72 mètres de altura. Nota acima de 90, uma beleza de topo comparavel à l'inxuer, mestranda na Universidad Ivy dos EUA. Thème apartamento et modu. Infelizmente, y yang nao gostad a sensasao de ser sustentado, por isso sempre evitu propositadamente. Mas agora, comme confiança, naturalmente esta muito me calmo. Irmao y yang. Porque que te mudast? Naotina dito que ce nao estives confortavel, te mudaria para o berofua? Nao qu'un prist a palavra. Ou vous? Liu Qianqian enviu directamentuem émoticon de tristeza. Fez y yang kosar a cabeça sem conseguir evitar. Compre uma casa, nao poso d'exalavasia. Et sopo disait a verdad. Como momem hetero padrao, dest peu que no. Sempre atreiur a pariga pela apparencia ambisao. A palavrar lambao. Nao tem nada a ver comme ele. Quanto aos lambo, joralment tem film triste. A final, a rapariga costumam gostar do tipo dele. Momem hetero en solarado, bonito e confiante. Comprast uma casa? A minama edis que comprast a villa en una zona yundigne. Pensais que estives a brincar. Et mesmo verdad? Irmao y yang, a final et super herdero. Sera que o irmao y yang. Jia me tina de holo, est mes estodo fois para me avaliar que alugast a casa? Estu tao como vida. Vous peut dire licença e voltar immédiatement para te ver. Vous détarte na kama e naote d'exarcer. Hollando para a série de mensageants de la. Y yang nao sabia seria ou chorava. Ce humar apariga gosta de ti, mesmo que a cham de porca. Elle avait imaginar automatiquement que esta a disait que ela e fofa. Portanto. Nao se dev ser lambao, ser même hétéro et que e au camino certo. Antao estu a tu a espera. Y yang responde descuidadamente. Ignoro a Liu Qianqian sotina voltado a puco diapara a Universidad Ivy dos EUA. Faze relatorio de pesquisa. Como e que poderia voltar acim? Claro que estava a brincar. Antao esta combinado. Nos estados unido, o rosto normalmente frio de Liu Qianqian. Enchece de timide. Irmao y yang, et a primera ve que disait si tao claramente. Estu tao feliz. Eleolu para bexo para o branco puro no sepeto, confiante na sua apparencia e corpo. Contanto que y yang le des uma oportunidad, et les teria confiança para faze y yang ficar encantado e comenzar a sentir algo por ele. Vous enviar uma mensagem ao orientador a pedir licença. Também devo reservar o billet de aviao como antecedencia. Encanto Liu Qianqian estava a imaginar varia posiço feliz, y yang também abriu o TikTok. Entro no directo de l'inxuer. L'inxuer fazia sesso fotografica durant o dia e a noite fazia directo a cantar. A dançar. Mas esta noite ele estava claramente muito ocupado, porque durant o dia andu como deus da riqueza y. Testmunu pessoalmente a humilação da mulher interessera, a comer no chao, a reservar toda a loja de chacom leit. Evento mes emocionante do que novla, que fizram l'inxuer ganar dusanto a 300.000 seguidor. Est novo espectador. Perguntavam todo a l'inxuer sobre y yang. Xuer, aquel deus da riqueza dodia. Que relação tem contigo? Ele conduzia Lamborghini veneno. Poe. O vidéo do carro de luxo de 70.000 está a ser comentado por toda a gente. A verdadeira identidade do beijador deus da riqueza. De que grande familia escondida e ele filho rico? Quero o contacto dele. E isso, visto-me de mulher fico muito bonita, decode bexo. O deus da riqueza ym. L'inxuer, a ouvert os comentario, sensia se pouco feliz pouco comme sum. Ver y yang ser popular era o que ele queria, mas como sempre gostu dele, tina alguém sum. Mas ele comprindia. A final, momem tao excellente, como poderia nao ser adorado. No entanto, a ouvert os comentario, ele também conseguia perceber. Durant o dia, o carro desportivo de y yang era muito caro, pelo meno alguém milo, mas nunca imagino. Que vales 70.000? 70.000, que conceito es? Ant, no sono a comprar lotaria, so sonava ganar 500.000. Parabén, irmao ao enviu helicóptero. Caramba, o irmao ao chegou. O espetaculo ve começar. O irmao ao sempre fois o numéro da lista, babando se pelaxuer a muito tempo. Agora que todo comentam o deus da riqueza y, ele deve estar comme a tensao arterial a subir. L'inxuer. Também fico surpresa. Como é que este fantasma mortal veo outra vez? O seu coração estava cheio de y yang. Nao sentia nada pelo irmao ao, mas quanto me mostrava que nao gostava dele, me present ele enviava. Parecia masoquista, algo que ele nao conseguia compreender de todo. Numa pequena villa algom lugar de Kyoto. O irmao ao estava sentado no sofá de Kuro, como solos claramente brilando, a olar para l'inxuer, a la beleza pura e refinada. Immaculada. Mesmo para a sua experiencia,
era a primera vecevia. Todo os dia enviava présente lucamente, preparando se para a subjugar comme dinero. Mas hoje, mal entro no directo. O que todo comentavam nao era o grand rico, mas sim o tal deus da riqueza y. Quando ele se preparava para gritar quem era es maldito deus da riqueza y. Pequeno nivel comme o nome deus da riqueza y entrou, todo o directo. Fico immédiatement alvorosado. Irmao y, a over y yang entrar, l'inxuer também tv brilho no olos. 10 repetidamente. O verdadero rico sentado no sofá fico como o rosto vermelho de reva. Vieille millar de présente tu ignorame. Agora esta conta pequena de nivel Entrasem faze nada, tu fica a chamar le irmao. Isto fez o verdadero rico ficar completamente transtornado. Rangeando os dente. Naosei de oncest, ce qu'épira. Vues magar a tua attitude comme présente. Paraben, irmao a enviu carnaval. Tu. Faz anuncio todo o directo. Encanto todo perguntavam se a conta nivel deus da riqueza y era o verdadero deus da riqueza dodia. Os efeito especie do carnaval também enchram o ecra. UAU. Irmao ao e generoso. 6 666 666. O directo comme su uma vaga de elogio ao numéro da lista. Boa noite, xuer. A conta nivel deus da riqueza y, nomeo dos 666 por todo o lado. Enviu uma sodação fora de contexto. O deus da riqueza y falu como a apresentadora. Primera veta o perto. Deus da riqueza, estu tão feliz que vous desmaiar. O deus da riqueza y precisa de namorada? Vistome de Muller fico muito bem. Et-tu outrave, nojento. Vete embora. Nao rubo me homem. Uma phrase de y yang supero o poder do carnaval. Comme su a fazer o ritmo do directo. Et rival forte, et preciso levar a serio. Estal de y yang, et mesmo arrogante. Atreve-te a competir? Ele comme su a falar de sa fiu, nossa, o irmao ao esta comme sum, hein. Uji a dis que quando o irmao ao subes da existencia do deus da noite. Après sao deleia subir naora. Ah, nao sei qual dos doa e melhor. A batala dos deus da riqueza ve começar? Cheguei bem no começo, peguei me banquino. Assistindo da primeira fila, venam, vendando amendoim e semande de abobora na primeira fila. Os espectadores so querem ver o circo pegando fogo, provocando os jurando. Y yang de gol no romane conti, sorriso frio passu por so labio. Ele estava justamente preocupado e naoter en gastar dinero. E escara aparece. O que carnaval? Ele so de gol no romane conti. Giaval naosei canto carnave. Perfetto, anda posso ajudar mina excolga a ganar me présente. Voix companar. Ele escreveu du a palavra que fizram a transmissao ao vivo explodir. O deus da noite e real deus supremo da riqueza. Fala de forma fria e direta, como CEO arrogante. Que felicidade. Comme su a guerra, comme su. Ah, que espectaculo. Que maravilla. O ricasso zeng se levant tout animado do sofá, sua expressa o cadave mais intensa. Ce avo zeng nunca perdu confronto de frente. Ce dedo clicaram furiosamente, digitando uma declaração de guerra arrogante. Ricasso, nao vous faze firula. Simple direto, so vous mandar au carnaval me caro. Vamo ver quem mandame. Daqui a pouco nao fixem calça e fuja de vergona, morando de vergona. Irmao ao estatao confiante, parece que hoje coloco muita grana, hein. O deus da noite está perigo. O de cima deve ser bureau. O deus da noite dirige supercaro de dezena de milo, e super herdero. Do irmao ao, es velote, a transmissao ao vivo estava cheia de risada e alegria. Todo esperavam o começo da batalha dos deus da riqueza. Y yang apenas soriu levement escreveu de volta. Devolvo sua propria palavra. Caramba, ainda usa responde. O ricasso zengia estava vermelho de reva. Nes momento, perdeu totalement a razao e ajustu au limite de carnave paradis, clicando divezes seguida comme au polgar. De repente, sans carnave foram enviado. Caramba, sans carnave. Irmao ao, que generoso. Cada carnaval custa 2 ou 3 000 reais. Sans de uma vesao 20 ou 30 000. Quemo seguindo. O que a maioria das pessoas economiza a vida inteira. Na transmissao, cas todo mundo estava comme inveja. Inveja nao muda nada. No primeiro ataque, vous faze você nao conseguir acompanhar. Garoto des usa competir comigo e riqueza. Quanto se pepod te dar de mesada. O ricasso zeng nao acreditava que y yang tives dinero, se tives, era dope. Recostado no sofá, y yang balançou a cabeça, mas sorrindo ajustu au limite de carnave para 100. De poids de clicar umave, enviu me separado, sans un carnave. Exatamente ame que o ricasso zeng. Ah, essa jogada do deus da noite foi muito safada. Exatamente ame que ele. L'inxio lava para atela, os carnave nao paravam. Ce coraçao disparava. Nom piscar de holos. 400 ou quinanto mileem présente dinero giatinamido. Et la nao se importava comme o ricasso zeng, mas y yang era ce idolo. Como dexar me idolo gastar tanto?
Melor parar, Irmao BYE, et la 10 suavement. V se fait rare. Orikaso zeng explodu de reva. Usa me daruem tapanakara, ne, vous te mostrar à rikeza do se à vos zeng. Disando iso, et les cargos alguin milo de meda de jantar et m su à conta. Batalados deus darikeza. Vim do lado, so para assistir à transmissao ao vivo. Alguém sabo motivo, me avisa. A batalados doit deux instantanément fez à audiencia da transmissao. Disparar para me de milao. Estopico estava preste à subir. No ranking de trending de jantar. Au confronto estava preste à commissar. Vim pelo ranking de trending. Ondesta a batalados deus, deus danoat. Et à quel super deus que dirige uma Lamborghini de dia accompana a deusa. Come panqueca fria na baraka de rua, à quelle vidéo et muito famoso na internet. A audiencia da transmissao, deux poids de entrar no ranking, chegou à impressionnante. Mais de doigt milo. Inumra pessoa commentavam frenéticamente, peu d'indo uma guerra de carnave mais intensa. Quer bancar au fodao comigo, você ainda e muito verde. Oricaso zengolava para ce saldo astronomico, confiante. Mais cen carnave para te esmagar. Deus danoat, você nao e nada. Novamente, viram santo carnave. Sempre ganando por O rosto do valenta orico ficu todo vermelo. Embora il est tives gasto centena de milar, des jeto. Dua outre rodada a cabaria. Yang parecia poso sem findo. Nao importa quanto ele gastas, sempre conseguia supraelo comme toclev, como lobo solitario. Ele sentumedo. De gol, surprehendido pe la força do rio. Amante que dominava foi se acalmando lentamente. Pensu, algo está errado. Sera que fui en ganado. O valenta o hesitu, andu de lado para o trono salao por bom tempo. Ate que rangeos dante e 10 comme reva, deinse, nao vous acreditar nisso. Teno me de trinta ano nao sou melhor que molek, antao pronto. Ele despejou todo o restante dos lang de umave. Paraben. O irmao ao enviu carnaval santo 99. Caramba. O irmao ao ve acelrar, o deus danoat ve conseguir accompagnar. Santo 99 carnave. Casque inanto 1000. Iso nao epuca quasa. Por uma muller, perdeu a cabeça. Que de mai. Se utives es dinero, seria otimo. Et ça leva de carnave instantanément elvu au climat a hoje. Encanto todo estavam emocionado. Yang apena balançou a cabeça. Se televis alguém gastar 2 zona de milar. Talvez se admira se invjas, mas para ele agora, iso real nao era nada de mai. Comme toc, mandu uma leva de 999 carnave e largo au celular de lado. Porque ele sabia que o irmão ao do outro lado quebraria, nao conseguiria acompanhar. Quando viramos 999 carnave passarem, todo ficaram atonito. O estudio comme doa milo de pessoa fico silencioso como uma casa mal assombrada. L'inxuer também cobriu a boca. O solos a regalado. 999 carnave, doa milo. Isso foi, 2 poids de bom tempo, alguém no estudio reagiu digitu commentario comme dedo tremulo. Es e o poder de deus da riqueza. Os commentario também se succedram por muito tempo. Muito assustador. Comme simple toc, doa milo fora mambora. Isso e dessus mano, ne? Zeng, o valenta orico, também se jogu no sofá, desistando completamente. Ant, sua suspeta estava certa. Ele havia encontrado verdadeiro super herdero. Embora tives dinero, eras o pequeno empresario de Pequim. Ce ativo somado mal chegavam a alguma centena de milo. Aquel gasto de mai de milao de repente foi por causa da atmosfera e da beleza de l'inxuer. A beleza cegou suamente, et les gasto no impulso. Bateu comme a cara no poste. Ele silenciosamente abriu au client Channing nao usu mes aparece. Ainda a puco e les ombavado outro, disando para ele fugir. Agora, meno de diminuto. Essa palavra foram devolvida na cara dele, estralando. Ei, porque o irmão ao fico mudo, nada por tempo. Ah, nao viram na lista de visualizador que elegia saiu. Ele fugiu cedo. Ah, pensait que ele fosse mandar uma leva reversa. Hoje comme millar de carnave para causar. Lixo. Et que nosso deus danois gastu tanto. Que ele se assustu au choro. Ah, essa batala de deus da riqueza terminu comme Yang. Comme 999 carnave. Esta noite sera a noite que Yang. Se consagrara no mundo das transmisso ao vivo do Channing. Os carnave de humanoat ajudaram cada streamer a ganar 3000 de seguidor. Naosei canta peso aviram por fama e seguiram diretamente Yang. Danoat para odia. Os seguidor de Yang ultrapassaram 5000, suprando diretamente a streamer original l'inxuer. Isso dexu en boss semre asao. Sera que o dinero a treme que a beleza. Yang olu para o manto repentino. De 5000 de seguidor, balançou a cabeça e soriu. Ele talvez fosse o primero. Na internet a naoter postado nenom vidéo e ainda assim ter 5000 de seguidor no Channing, uma verdadeira celebridade bizarra. Inumra garota mandavam foto censuée por iniciativa propria e de poids enviavam mensageant privada frenéticamente para Yang.
Tantando chamar a atensao délai. Y yang at suspectava que, ce so andreso fos exposto. Essa Muller explodiriam sua la numéro 1. Nuito assustador. Y yang, incomodado. Ativo directamente a configuração de privacidade, bloqueando essa garota sem cerebro dominada pela ganancia. Hoje foi incomodo, irmão y. De poids da transmissao, l'inxuer repetidamente se explique no ocha. Que tal u devolver directamente au dinero das doasso, y de mai, et la nao podia simplesmente aceitar sem preocupação. Et la nao curia que y fos visto como interessero. Ah, nao fal disso. Você nao dis que ia me pagar jantar? De poids de l'air à mensagem que y yang enviu no meo do camino. Voltu calmamente para au quarto principal no andar de cima, encerrando dia intenso e cheo de tensao. O efeito do romane conti foi subindo lentamente a cabeça, ele antao dormiu profundamente, encerrando au primero dia de vingança. No dia seguinte, acordou na cama de madeira de carvalho japonais feta a mao pela du bord, que valia 2 zona de milo. A luz do sol, atravessando a enorme janela de vidro, illuminava o rosto de y yang, trazando le conforto e calor incomparave. Essa era a segurança de ser maniata. Na vida anterior, y yang vivia constantement. Preocupado e ganar dinero. Parece que, à partir de hoje, ele começaria a se preocupar como gastar dinero. Embora fosse uma preocupação, era, no fim das contas, uma preocupação feliz. A proposito. Comme tanta gorjeta dada ontem anuat, deveria haver alguma recompensa, nao? Na noite passada, aquel gol. De Romane Conti que custava 2 zona de milargia estava bebado de me acabou perdendo o som da notificação do sistema. O efeito do vino real mera forte. Mas, ao acordar, pôde sentir. Conforto imenso, sem dor de cabeça. Talvez. Essa seja a verdadeira essência do que é chamado de vino tinto. Espera, lembrei. Y yang de repente de tapa na propria cabeça. Na noite passada, quando o vino estava subindo. Momento onde de quer no sono, o som de recompensa do sistema, digne. Detectado consumo de 268 watts e gorjeta. Recompensa especial ativada. Dominio das artes marciais shinza adquirido. Antao nao e que mina cabeça nao doa por causa do vino serbum. Mas sim porc mina condisao física ficume forte. Y yang de salto e descobriu que estava leve como uma andorina. Cas batendo no teto do quarto, que tina cas 4 metros de altura. Caramba. E verdade mesmo, ele nem precisava testar sua propria habilidade. Comme movimento simple, j'y pulavame de 4 metros. Au record mondial et de apena 3 metros. Isso gia esta. Alem do alcance de uma pessoa normal. Essa sensação de energia transbordante, de poder lutar por 7 dia e 7 noite. Sem sentir cansaço, e real boa. Y yang fechu au puno. Sentindo a energia extremamente abundante dentro do corpo, sua autoconfiança disparu. Dormiu bem e acordou revigorado. Agora que finalmente enriqueceu, e aura de retribuir a ospe. Y yang pensou consigo mesmo. Elegia planjava usar. Metade do salario do primeiro mês de estágio para comprar presente para ospe, mas agora não precisava mais economizar. A mai estava de olo a ano. Embora essa coisa não seja barata para pessoa comum. Somando tudo da apena alguma 2 zona de milar. Y yang não se contentava. Retribuir a ospe. Ninca e de mai. Destave, o sistema so de premio de CEN milo deposito. Parece que a recompensa do sistema é, quanto mais se gasta, mais se gana. Dentro do limite gia gasto. A recompensa sao aleatoria. Parece que como gastar dinero. E real muma arte. Y yang, ou vindo a recompensa ao lado, comme sua entende a lógica das recompensa do sistema. Vous transferir 200 000 para o cartão dos me petambem. Y yang decidiu. Gia que hoje voa ao edifício dibo para ver o novo imóvel que adquiri, aprovetou para ir ao banco. Fazer a transferência para ospe. O motivo de transferir 200 000 nao e porque ele e pas au duro. Se transferi 5 000 ao. Talvez o casal de vélo ficas preocupado de ele ter feito algo errado em Xangai. Iriam le dar uma lição de amor. Para se comportar bem. Banco Dongfa, filiale Ruakeon. Y yang estacionou au carreau fois até au guichet para fazer a transferência. A funcionaria do guichet, Leng Mei. De uma olada na roupa simple de Y yang, claramente sem muito intéressé, e perguntou casualmente, au limite de transferência do ce cartão. Et de 50 000 por dia. Nao pod transferir me. A funcionaria Leng Mei, a ouvir que Y yang queria transferir. 200 000, torse a boca, mas dis calmamente, pod aumentar au limite, Y yang franziu attesta. Au tome de Leng Mei parecia que ele nao era cliente, mas sim alguém que le devia dinero. Quanto posso aumentar? CEN 1000 est suficiente? Leng Mei revirou os solos. Na noite passada, ele seguiu no TikTok. Super rico que podia dar 999% de umave. Giatina ate enviado du a foto para ele. So faltava se jogar na cama do cara. Mas o cara simplesmente nao de atensao. Isso dexu o inseguro Leng Mei muito irritado hoje.
Vando aquel joven de apparencia pobre se esforzando para entrar, leng mei xingava y yang abertamente. Mas no findo, xingava a si mesmo por naoter conseguido se agarrar a ricasso. Ureal nao sei quanto dinero teno no cartao. Que tal você digitar para mim? Y yang de sorriso frio. Você, joven pobre. Comme estrocado de deposito, da para ver au fin de longe. Puta merda. Leng mei de uma olada rapida no saldo. Au numéro absurdamente choquant fez et les pullards da cadera de immédiato, tapando a boca. Complètement incapaz de acreditar no proprio olos, 0, 0, s debilo et m dinero. Eram debilo et m especi. Alguém que consegue depositar mais de debilo et m unico cartao bancario. Comme certezatem patrimonio superior a cen bilo. A humilação involuntaria por min apropria inferioridad acabou provocando mega maniata. Senor, urei. Nes momento, ele entende complètement. Que havia ce metido et énorme problema. Funcionario mais atento gia havia relatado au corrido ao gerando banco. Ao saber que era super cliente comme deposito de me de bilao, au gerant da filiale d'Ongfa. De ce corando do escritorio no andar de cima, parecendo delexado, mas gia como rosto estampado. Sorriso bajulador. Est cliente incrivel, sœur Y. Sœur Y, a receptionista novata da nossa agencia foi imprudente. Gia vous demitila. Nao se incommode. Attendrait a toda a sua necessidade, de grassa, elvare se cartao para. O cartao preto supremo. Au jurant nao parava de falar quasa boa. Embora a januito rico et m modu. Esta et apna uma filiale. Cliente gigante comme deposito de bilo, se retira au capital. Gia seria au sufficient para a matrisme demitir investigar. Por isso, et les tambem, sem se importar comme a imagem. Fes de tudo para agradar Y yang. Y yang a sans soulèvement, satisfeito a contragosto comme a attitude do jurante. O cartao preto supremo do banco d'Ongfa tem alto valor agregado. Basta mostraelo. Para basicamente provar a identidad. O cartao preto supremo nao tem limite de transferencia diaria a taxa de juro annual do deposito e quadruplicada. Geralmente supravaria vezes a dos usuario commun. So eligivel quem tem patrimonio superior a cen milo. A taxa de emissao e cerca de centena de millar. Comme au dinero paradola, garant se met de des milos de juros extra por anno. Me ativo. E por isso que os rico ficam cada vemerico. Sem precisar fazer nada. Mesmo que o dinero fic no banco, ele se valoriza constantement. Por outro lado, a Muller ficu totalement atordoada. Delis de sua palavra fez comme que perdes o emprego. Uma cena que so aconteceria em novla. Aconte-se comme ela. O podedes jovem era terrivelmente assustador. Ele abexu a cabeça, comme amante em branco, jurando nunca me julgar alguém pela apparencia. Pegando o cartao preto supremo, de poids de transferir du zanto mil para a conta dospe. Y yang saiu entro no se Lamborghini veneno. Ao abrir a porta e sentar-se, resbe uma ligação dospe. Et exactamente como imaginait. Y yang balançou a cabeça comme sorriso e attendeu a ligação. Xiao yang. O que comme você? De repente tem tanto dinero. Se pe contamo varia vezes, du zanto mil. A vos dama e saiu do celular. Você sabe que Y yang qui disait comme a kilo, abri uma empresa. Virei grande chef. Estu tendo sucesso. Puxu a mim. Do lado, veo a vos imponente dope. Va pro inferno. Amae, pouco preocupada, 10. Empreende nao et ao seguro, nao tem a estabilidade de emprego fixo. Nao se canse de me. Sei que você está passando por dificuldade e modu. Apressao de comprar uma casa e grande. Talvez ganhe dinero e volt para casa. Como e bom aqui na nossa cidade. Y yang ouviu comme sorriso todo o discurso de amor d'Amae. Se fossante. Eleteria se sentido ansioso, mas agora, morando até na vila Yunding enin. Sua mentalidade est totalement différente. Naturellement, nao se sent incomodado comme isso. Nossa empresa está indo bem. No proximo dia teremo alguém grande projeto. Quando os concluir, ce filho sera grande chef. Fique tranquila. Quando u ganar me dinero, vous transferir me para você doa. Y yang riu. Nao. No doa nao precisamo de nada. Nosso salario est suficiente. Você, comme ce dinero, nao gaste a toi. Garde pouco. No futuro, ainda precisa comprar casa, caro e arruma esposa. Chega, suavela. Ce conhecimento e curto. Nosso filho ve fazer coisa grande. Você tem visao? Se nao, porque você me pediu casamento. Você quer que o filho so ganhe dinero nao arruma esposa. Você nao quer neto forte? Os dois idoso discutiram me pouco. Y yang ouviu comme sorriso. Comme sua mentalidade atual, ouvir a reclamação dos pés se tornou uma felicidade. Gia chega, ainda falta muito para me casar. Vous gastar o dinero primero. Daqui a tempo mando me para você. Vous desligar. Y yang deligu au téléphone. Sua irmã me nova ainda está no ensino medio, nao e adequado dar muito dinero.
Et les transferius 5000 para et l'ano washa. Et la sodev vers de poids da escola. Bem, esta naora de hier verme imovel. Y yang asobiava en canto dirigia ce Lamborghini veneno rumo au Empire State Building. Au Empire State Building era su a mayor cartan a manga agora, ele avia verificado iso ontem. Predio des val pelo meno centena de bilo. Comme ele. Ce ativo entrariam direto para au topo da lista Forbes da China, comme potentiel de desenvolvimento infinito. Dexaelo parado, sem faze nada, so alugando. A cada de ano, ele ganaria de zona de bilo e alugel. Era uma verdadera galina dos ovo de oro. Antao, tudo que separava ele dos maniata merico da China era apena predio. Yang dirigia sem pressa e logo chegu ao Empire State Building, jia eram de damana. Ele estacionu no subsolo do predio como de costume. Entro no edificio. A datina alguma quasa na empresa antigae, de quebra, pediria de misao. Naquel me, ele havia engolido muito sapo na empresa de estagio, que diziam ser para treinar novato. Mas na verdadera apena exploração de mao de obra barata, somada ao Jin Buzeng, que adorava arrumar confusao. Toda a injustiça que sofrera a te antao, ele iria devolver de vezes meoj. Au téléphone toku. Yang entrou de forma despreocupada na area de estagio da empresa. Naquel momento. Todo os estagiario estavam tanso, cochichando bexino. Uviram disait que ontem au Jin le vuem fora de Yang na loja de chat. Ele estava ali esperando para arrumar briga. Yang a ainda nao tina chegado hoje. Sera que estava comme medo. O que você está dizendo? Yang nao tem medo de nada. Retrucu uma estagiaria insatisfeita. Antao porque ele ainda nao aparece, provocaram alguém estagiario omen comme sum. A verdade é essa. A estagiaria nao conseguia rebate. Sopo de murmurar, talve ele sote na dormido de me. Seja qual for o motivo. Jin Buzeng piso comme força na mesa de trabalho, como o rosto distorcido de reva. Deste pequeno. Ele sempre teve boa condiço e casa, ce cunado era alto executivo da empresa. Sempre conseguiu tudo o que qui. Quem usaria bancar o valentao na front dele? Ontem, nao so Yang, fedelo resem formado, o humilu. Como ele nao teve coragem de revidar. Ainda por cima, aclamuler fatal, one. O desprezo por ser covarde o dexu. Nao conseguiu se exhibir ainda perde a pose. Isso o fez explodir de reva. Mexe comigo. Ainda tem a cara de peau de faltaroche. Ah, ele está ferrado, estu avisando. Nem que vena o papa, nao salva ele. Quem diz sui, Jin Buzeng. E mesmo? A voz preguiçosa de Yang eco. Varia estagiaria a regalaram os olos se viraram, mas imediatamente. Começaram a se preocupar comme ele, afinal, Jin Buzeng era temido por todo na empresa. De save, Jin Buzeng estava visivelmente furioso. Yang ia se dar mal. Os que tinam sum estavam comemorando. Apena uma amiga de verdade de Yang, que estava presente, nao parava de piscar para ele. Yang viu os cine. Elao alertava para tomar cuidado comme Jin Buzeng. Et les deux de ombro, comme sorriso indifférente. Ela era sua amiga des do ensino fundamental. Sempre foi sua seguidora, chamando de chef Y. De pois da formatura. Acabaram na mesma empresa, a amizade era solida. E, você está atrasado hoje. Ainda vem comme essa cara de pesagem? Está se achando, hein? Jin Buzeng viu après a chegar. Pulo da mesa, ajetou o soculo de arrodurado e partiu para cima comme toda a arrogancia. Yang tina escolido pedir de misaon de revelar sua identidade de assumir au predio justamente por causa deste momento. Ele sabia que, comme au karaté de Jin Buzeng, ele certamente viria a tradele hoje. Se mostras quem era. Dado a covardia do outro, o maximo que conseguiria seria velo se ajoelhar implorando. Nao teria a mesma graça de se vingar comme apropria maos. Na posição de Yang agora, expulsar o cara se cunado da empresa. Seria questão de uma única palavra. Mas es castigo nao era suficientemente satisfatorio. Yang era do tipo que retribuía favor comme juro e vingança comme juro também. Antao, ve partir pra cima? Yang soltou uma risada de escarnio. Vous fazez o quê? Hoje nao so vous te quebrar, como vous te expulsar desta empresa? Bero Jin Buzeng, furioso. Irma o Jin, que tal dexar prala? Nao e nada de me. PD desculpa e pronto. Zeng Xian, vando o clima pesado. Le ventou se para tentar acalmar os animaux. Ve pro inferno. Quem você pensa que é? Também quer interceder por ele na mina front? Jin Buzeng nem olu para Zeng Xian e empuru para o lado. Zeng Xian também ficou furioso, mas o trabalho era mais importante ele nao usu atacar primeiro. Daruma sura e depois expulsa elo da empresa, essa ideia nao e nadama. Nesse momento, Yang sorriu e disse, você está maluco, nao é? Jin Buzeng ficou atordoado como o sorriso de Yang. Nao finja, vous te dizez, segurança. Ele nao tina certeza se conseguiria avancer au corpo de Yang. Yang, alto e forte, Jia havia combinado como segurança.
Vous faisiez voce perdez à cara na frente de todo agora. Vous pisar na su a cara, ver como voce ve se sustentar no circulo de poids. Jin buzeng a se nous comme amao. Os doit segurança que ele havia combinado jia se aproximaram. Y yang suspiro. Ce corpo explodu em movimento, giro e 2 chute alto portra. O som do vento assobiava, a perna viru borao, igualmente afiada ao extremo. Os colga ainda nem tinam visto direto, os doit segurança. Foram derrubado por unico chute lateral, voando até a porta de vidro a 2 metros de distancia, quebrandoa. Os doit queram entre os caco de vidro, ensangantado e gemando de dor. Caramba! Caramba! Todo os estagiario present exclamaram. Ficaram paralisado no local, até mesmos anciens, que ia tentar bloquear os segurança para y yang, fico chocado. Doit seguindo de poids, ele se recupro, fala, chefao y, você e mestre disfarçado. Ainda sabartes marcie, a estagiaria que estavam preocupada comme y yang também suspiraram aliviada. Ainda bem que o carados sono também e forte na luta, senão seria perigoso. O som do vidro que brando atraiu o tro colga para ver, alguém gia corre para o escritorio da liderança para avisar. Briga, queme? Ah, e o Jin buzeng, antao tudo bem, e les vifs se achando por causa do cunado. Dessa ve encontrou alguém duro. Acaba comme ele, bem feito. Colga do nordeste, irritado, comme su a provocar. O que você ve fazer? Nao chega perto. Jin buzeng gia estava apavorado comme a força do chute de y yang. Caiu no chao, arrastando o trasero para atrás, os solos cheo de medo. Estu avisando, me cunado e o jurand gao. Vous fazer o mesmo que você ia fazer. Y yang pisu no rosto de Jin buzeng, de bexo de sope. Nao estava todo arrogante. Porque nao aganta me. Zangxian, ao lado, estava boquiaberto. Y yang hoje está durao de me. Embora fossem estagiario e funcionario, nao importava. O oponente tem pode e influencia, e mesquino. Trata elo acim. Provavelmente ve sofrer retaliação. Y yang, o que você está fazendo? Solta o Jin buzeng. Os chef, ao saber da briga violenta, vieram correndo para impedir. Se unao soltar? Y yang piso firme. Agora sua força ultrapassava a de humano normal. Se usas me força. Poderia até amassar a cabeça de Jin buzeng. Cunado, me salva. Me cunado, me salva. Se algo acontece comigo, ele nao ve te perdoar. Jin buzeng gritava. Solta ele. Mero funcionario. Nao so chega atrasado, como briga e desrespeta superior. Hoje vous te demi-tire te entregar a policia para passar a non cadeia. Vous acabar comme ce futuro. O jurand gao dis furioso. Y yang de sorriso frio. Lentamente, soltu op. Ele agora tina status elevado, nao iria real meem publico. Matar Jin buzeng, rebexando se. Jin buzeng, rolando e se arrastando. Corre paratrado jurand gao, comme uma marca vermela de sapato no rosto, olando para Y yang comme odio e medo. Você está ferrado, estu te dizendo. O jurand gao, vendo Jin buzeng ileso, recupro a confiança de quem de tem opode. Soriu friamente, hoje vous te mostrar o que eter pode de rico. E mesmo, Y yang ergue uma sobrancela. Você acha que me reste chamar de rico na mina frente? Quando o jurand gao ia ameaçar de novo, o celular de Y yang toku. Allô? Y yang attend. Hola, e o Y yang. Senor Y, sous o président do Imperio Tower, représentant da organização conjunta. Gostaria de falar como o senor sobre o futuro do Imperio Tower. A voz do outro lado era extremamente educada. Sous o Y yang. Nao precisa falar por telefone. Estu no décimo andar da tor agora. Vamos conversar pessoalmente. Y yang diz casualmente deligu ante que o outro respondes. Deligu au telefone. O que isso? Chamando reforço. Apena garoto recém chegado ao mundo do trabalho xangue, que tipo de contato ele poderia ter? Ele até que finge bem. Sussurro por todo os lado, e o jurand gao espera comme intéressé. Ele queria ver que tipo de pessoas garoto poderia chamar. Quando o vissem, nao teria mescola a nao ser trata elo comme respeto. Destruire complètement a confiança de Y yang de poids manda elo para a prisa o seria extrêmement gratificante. Centésimo andar dos diretor. O sir Y diz que viria inspecionar o prédio pessoalmente. O président chong li deligu au téléphone perguntou ansiosamente, onde o sir Y está agora? Vamos buscar elo pessoalmente de caro. Precisamo dar a ele toda a pompa. Todo os presidente concordaram. Nao precisa. Ele está no décimo andar agora. Quer que a gente va até la para conversar. O tom era muito ruim. Parece que algo o dexu irritado. O président chong li saiu apressadamente, vario diretor o laram para alguém que estava nomeo da multidao. Dos meno notave, zan wanming. E, velo zan, o décimo andar nao e da sua empresa de software? Nao foi você que irritu o sir Y, foi, nem comme mille corajan u faria isso. Unca nem 6 au sir Y.
Zan Wanmin fiku palido de medo. Ce port causa dele au sœur Y retalias contra a uniao dos diretor. Et les sofreriam huito. Espero que naote nacido algom subordinado me causando problema, pensou, resando para todo os deux. Orando. O que estao esperando? Nao vamo todo junto. Visitar au sœur Y no décimo andar. Vamo esperar et les subir para no ver? Au président Chongli, Fanchiao, après su, iso mesmo, vamo para o décimo andar rapido. Aporta do elevador do décimo andar se abriu. Au grupo de executivo ao redor de Y Yangolo instinctivamente. Jia chegu, rapido, 1. Você está comme pressa para me chamar de paix? Au superviseur Gao 2 uma risada sarcastica, assim que se virou. Sua perna amolsera me au sorriso conjluno rosto. Nao et au président da empresa de design Xuanming. Impossible. Es garoto nao pod connaisse maniata dos negocio comme bilo de patrimonio. Em seguida, algo a indame chocante a conte para os executivo. Apos au président da Xuanming design, os président das empresa de cada andar entraram em fila pela escada. Os président, que normalement eram tao misterioso inaccessive, agora entravam como se fossem bolino quindo na panla. Inundando au décimo andar. Caramba, que grande cosa está acontecendo. Cas todo os président do prédio estao aqui. Todo ficaram atonito. Dezena de supermaniata, cada comme pelo meno algum bilo de patrimonio, chegaram junto. Aora que emanava era real impactante. Au jurant Gao ia se aproximar. Para perguntar ao président Zan Wanmin o que estava acontecendo e também puxar puco o saco. Mas foi empurrado por Zan Wanmin. Viu todo os président andando respeitosamente dire sao. Aquel que ele on desprezava completamente, certo de que hoje estaria ferrado, Y Yang. O que está acontecendo? Nao apena au jurant Gao, mas todo sentiram. Que ce cerebro nao consoliam processar. Me deus, sauream todo os président do prédio. Porque vieram todo para nossa empresa e foram direto para o Y Yang. Sera que o Y Yang. E na verdade figurao escondido? Entrou na empresa so para se aproximar de todo? Ah, que vergona. Alguma Muller gia como savam a imaginar cena en redo na cabeça. Apena a lina principal, que conhecia melhor Y Yang, cosava a cabeça, cada vez me confusa. Como os rumo da situação atual. Sir Y, sous au président da empresa Chongli. Também organizador da união de président do Imperio Building. Fanchiao. Para ter acumulado dezena de bilo. Era naturalmente l'idée entre somen. Vando os segurança atra da porta de vidro quebrada a expresso ao redor. Consgu adivinar o que acontece. Agora, nervoso, xingava aquel maldito pex pequeno. Que usaram irritar o mestre do Imperio Building. Os outro président também eram todo e roi entre somen. E naturalmente percebram que algo que nao queriam ver havia acontecido ali. Todo soriam para Y Yang, tentando apaziguar-lo. Y Yang a se soulèvement comme a cabeça. Es président, no futuro, seriam todo fonte constante de dinero para ele. Antao precisava mantelos de alguma forma. Sir Y, acontece algo aqui. Que o incomodu? Conteno, faremo o possível para resolver. Zan Wanmin, comme bom tato, se aproximou e bateu no peto, garantando. Naquel momento, nao havia me necesidade de adivinar. Es président estava ali para ver Y Yang. E ainda comme uma postura humilde, como se precisassem pedir algo a ele. Todo os presente ficaram chocado. Estagiario que a alguém dia ainda bacia au ponto junto comme elle, agora fazia grupo de maniata comme dezena de bilo. Alcance de attaque, isso e real de safio para min avisao de mundo, antao perguinte a ele. Y Yang ajustu o quexo, comme olar frio e perspicace para o supervisor Gao, que tremia e parecia ter perdido a alma. Sim, e real mes maldito garoto. Zan Wanmin sentu arrepio no coração. Pensando que algo estava errado, se rosto se encheu de reva, Gao Dan. Explique-me como você ofendeu o Sr. Y, que porra está acontecendo aqui. O supervisor Gao pensava consigo mesmo, naquel momento queria pular do prédio. Ele acabara de dizer que a pessoa que Y Yang procurava. Teria que chamar elo de pé ao entrar, mas a realidade estava completamente invertida. Y Yang havia encontrado grupo de. Figura super poderosa que ele teria que chamar de avo para apoiar elo. Qualquer uma dessa pessoa, comme simple movimento de dedo, poderia fazer comme que ele. Passas au resto da vida sem conseguir se cuidar. Ele tinha medo, muito medo. Aora assassina de desapareceu instantaneamente, sua voz ficou hesitante. Président Zan, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Zan Wanmin estava tão furioso que sua cabeça poderia explodir. O Sr. Y a sua frente au proprietario. De todo o edifício Imperio modu, comme ativo de pelo meno centena de bilo. Quanto milo de bola de coragem você come? Para usar provocar o Sr. Y. Ok? Proprietario do edifício Imperio? Todo o local explodu e exclamaço. Que conceito es? Isso nao e filio rico, e super rico da primeira geração, entre os topo da China.
O mais importante e que uma figura tao aterrorizante era, dest sempre, considerada por ele. Como estagiario que podia ser intimidado à vontade. A estagiaria cobria ma boca. Como los marejado Holando para y yang. Real m'acertei sem quere? Tao jovem, bonito e tao rico, me deus, perfeito de me. Encanto todo no andar de cima estavam chocado a ponto de nao conseguirem falar, gaodan sentu suamente explodir. Gaguejando, présidente Zagne, está brincando comigo? Ah, comme certeza e uma piada. Es garoto. Nao passa de estagiario que vamo demitir. Como poderia ser o proprietario do edificio? Imperio? Demitir? Estagiario? Destave, os presidente ficaram confuso. O que está acontecendo? De poids de me formar, aqui. Estagier por 2 meses. Hoje aprendi algo novo. Y yang dis comme indiffrança ao diretor. O sir y está brincando, os presidente. Como acreditariam? Y yang real veo ser estagiario? Es tipo de super même rico. Geralmente tem temperamento estrano, talvez escondendo sua identidade para fazer uma inspeção de campo. Ce olar é excepcional, sua associa única, real muem raro. Maniata dos negocio na China. Exato. O senor veo comme tanta antecedencia. Ce humilar para fazer esta inspeção de campo, que trabalho duro, sir y. Os presidente bajulavam incessantement. Y yang ficu sem palavra. Ele real veo para estagiar. Gaodan. Desgraçado, explique tudo claramente, senao nao vamo perdoar você. Zan Wanmin rugiu, fazendo gaodan treme de medo. Finalmente, sob apressao dos presidente. Ele contu tudo do inicio ao fim, sem omitir nada. A medida que ele falava, os presidente ao lado ouviam como o coração na mão. Oprimir o sir y, cortar o salario de estagio do sir y, ainda procurar problema. Para demitir o sir y. Me deus, o mes absurdo e que estal. Jinguzen ainda planjava humilar e agredir o sir y ande de LSR. Canala. Zan Wanmin sentu que ce pulmo ayam explodir. Como ce subordinado poderia ter supervisor tao audacioso. Estupido como porco, naquel momento, ele queria chutar gaodan Jinguzen para fora da janela do predio. No entanto, como homem de valor, ele contev suareva. Virus comme sorriso amigavel, sir y. Zan pd desculpa primero ao senor. Ce nao der uma explicação, sua empresa estará perigo. Agradeço ao sir y por me dar esta chance de compensar o héros. Zan Wanmin dis comme immensa gratidão. Presidente Zan, su velo funcionario que o segame de deano. Mesmo sem merito, teno trabalho duro. Você nao pode fazer isso. Gaodan estava completamente colapso. Você? Arumu uma encrancata ao grande para mim. Ainda nao acertei conta comme você, Zan Wanmin, lui dao, você Jinguzen, os doa. A partir deste momento, sejam expulso da minha empresa. Segurança. Levem doa os doa quedo no chao para a delegacia. Digam que el causaram problema deliberadamente cas machucaram o sir y. Falem. Ele também se virou soriu para y yang, sir y, o que acha dessa decisão? Quanto ao que acontece de pois, mesmo vous supervisionar. Comme me metodo e recurso. Certamente farei comme que este caso seja julgado comme rigide. Pelo meno a acusação de conspirar para prejudicar a segurança de uma figura importante nao pode ser limpa. No mínimo, ele ve passar alguém a non cadeia. Y yang a se soulèvement comme a cabeça. Mostrando que estava satisfeito. Jinguzen, sando levado pelo segurança, uivava desesperadamente. Fui que levei uma sura. Você quer inverter a verdade? Nao, Holando para Jinguzen. Comme sua aparência de injustiçado, todo ao redor nao conseguiram conter o riso. Es valentao que sempre oprimia os novato finalmente teve o que merecia, o mal foi pago. Hoje ele real tanto ganar o acabou perdendo. Certo, dispersem-se. Nao tem trabalho a fazer. Zan Wanmin, Holando para os funcionario ao redor, começou a falar para restaurar a ordem. Os funcionario, vendo que o presidente da diretoria havia falado. Nao usaram continuar observando, antao se dispersaram e foram cuidar de sua própria tarefa. Sir y, por favor, vena conosco. Depois de lidar comme todo os funcionario. Y yang foi escoltado por grupo de presidente até o último andar. Assim que Y yang os outro entraram no elevador. O 10º andar explodiu e discusso acalorada, afinal, o que aconteceu hoje foi realmente impressionante. A reviravolta foram tão intensa que dexaram todo atordoado. Primeiro, Jinguzen armou contra Y yang. E todo pensaram que Y yang teria azar, mas ele, comme sua habilidade oculta, défait facilement au perigo. E ainda de uma sura e Jinguzen. Depois, o supervisor Gao apareceu, e todo pensaram que Y yang seria demitido e levado, comme ce futuro arruinado, quando de repente grupo de presidente apareceu como dos do CU. E a identidade de Y yang, de estagiario como homme, se transformou dono de todo os ativo do imperio edificio comercial. Super rico.
Que surréal. Nem no me sono u imaginer algo assim. Ah, u sempre dis que y yang nao era comme homme. Pena que naotive coragem. De me agarrar a ele. Se subes dessa identidad dele, comme certeza. Teria me levantado quando jinguzen estava se exhibindo e ajudado au super rico y adar uma sur anel. Para comiso, ce de poids do fato. O que aconte se hoje certamente se tornara. Uma landa no quarto andar, perpetuamente passada entre os funcionario antigo e novo. Sera contada para sempre. No topo do edificio comercial do imperio e modu, no escritorio conjunto dos presidente. Y yang sont tous no lugar principal, abexo estavam todos presidente de cada andar. Veja, sir y. Nommé que vem teremo que renovar o contrato. Seguindo o contrato do antigo proprietario, elaboramo contrato sugerido. De uma olada veja se pod aceta elo. Todos presidente. Respetuosamente entregaram contrato, comme aduamaos, a y yang. Y yang de uma olada geral. O contrato anterior do imperio comercial também foi copiado e se espaço pessoal. Embora nao subes como o sistema o obteve. Mas no geral era parecido como este, essa empresa ainda propusram pagar 15% a me de aluguel. O que demonstrava boa fé. De poids de fingir que le, et les sentu certo constrangimento intérieur. Parece que terei que adquirir escritorio de advocacia para me ajudar a gerenciar contrato. Ativo. Quanto a essa cláusula contratue, ele nao estudo finança. Na verdade nao entendia nada. Mas de poids de comparar como contrato antigo no espaço pessoal. Descobriu que, exceto pelo aluguel, o resto era igual, antao ele se atreveu a confirmar que o contrato nao tinha problema. Todos presidente estavam segurando a respiração enquanto observavam y yang, tao jovem gia adquirindo todo. Edificio comercial do imperio, jovem super rico, certamente talentoso des cedo. Nao poderia ser ignorante negocio e finança. Como usariam engana elo? Após discussao. Es presidente confirmaram que y yang devia ser super cerebro, por isso nao usaram. Usar de esperteza no contrato, at propusram ativamente reduzir o aluguel, comme medo de que y yang discordas. Nao está mal, y yang fechu o contrato, comme a expressao tao indiferente quanto sempre. Todos presidente. Suspiraram de alivio. Gia que vocês autao sincero, antao seguiremo o conteúdo deste contrato. O aluguel dos proximo de ano deve ser depositado na mina conta tredia. Total de 18,9 bilo. Sim, sir y, pod ficar tranquilo, faremo o me rapido possivel. Os presidente também estavam muito feliz, pois nao esperavam que y yang, o novo proprietario, fosse tao facile de lidar. Também nao os prejudico de proposito. Gia que o contrato foi assinado, nao vous ficar me tempo. Y yang se levant tout, certo, vamo todo acompanhar o sir y. Todo os presidente se sentiram aliviado, acompanhando y yang até o carro evando. A Lamborghini veneno partir de forma arrogante, so antao finalmente sosgaram de v. Real jovem promissor, consgu uma Lamborghini veneno. Para espatro comme fortuna de bilo ou dezena de bilo, es super carro de élite. Comme valeur de 100 milo de yuan, também artigo de luxo extremo. Quem pod gastar 100 milo e carro sem hesitar. Tem patrimonio de pelo meno dezena ou centena de bilo. Y yang estava de otimo humoroj, sando cercado por es grand nom. Que para ele so existiam na TV no jornée. Le sentir os elogio constant era real muito bom. Alem disso, porter lidado com. Jin Buzeng, que o oprimia, sentia-se completamente revigorado. Estava na hora de trocar de roupa. Equipamento. Y yang olu parasu a roupa e sapato que no total. Nao chegavam a 1000 yuan, balanço a cabeça oriu. Como maniata de alto nível, usar essa quasagia nao condizia comme sua posisao. A rua da moda N6 de Shanghai e o maior centro de loja de luxo da cidade. Vudar uma volta por lá. Y yang decidiu e pisu no acelerador. O potente motor da Lamborghini veneno imediatamente rugiu. Como uma besta super selvagem e indomável acordando. Vroom. O carro disparu, e o vento levantado pela Lamborghini atingiu o rosto dos pedestres. Sem nenom desconforto, restando apenas inveja e admiração infinita. Na zona de luxo N6 de Shanghai, de poids de estacionar no estacionamento exclusivo da área. Y yang desceu da Lamborghini veneno entrou e uma loja calque. Bem-vindo, senhor. O serviço das loja de luxo ainda tinha toque aristocrático. Mas a aparência de Y yang era muito modesta, e essa recepcionista. Mantinam apenas a cortesia básica, sem vontade de se tornar sua consultora exclusiva. Afinal, o tempo de cada uma é muito valioso. Y yang parecia claramente rapa pobre que veo conhecer a loja de luxo. So Holando sem comprar, perde tempo como ele nao renderia nenhuma comissão. Ninguém queria perder tempo como ele. Apenas uma nova funcionaria. Uma linda e fofa universitaria, viu Y yang se olos brillaram. Ver aquel rapa bonito e ensolarado ser ignorado a fez sentir pena. Est rapa, está procurando algún tipo de produto?
Y yang olu para se cracha. Descobriu que o nome da moça era Gao Xiaoxin. Aolado. Ele percebeu solar da outra vendedora, mas não se importou. Daqui a pouco elas vão se arrepender amargamente. Conjunto completo. Me lève direto para o mecaro. Y yang abriu a maos, vous experimentar. Conjunto completo para você? Gao Xiaoxin ascensu varia vezes, antao vena comigo. A outra vendedora não conseguiram conter o riso, o laço. Aquel rapa pobre real se acha grande cliente que rando comprar roupa. Fazendo o teatro completo, veja como a Xiaoxin está feliz, achando que encontrou cliente importante. Juventude. Ce elatives me trae a 5 anneaux de experiencia, saberia. Que perde tempo comme est tipo de pobre que sauveo para conhecer e desperdicio. Et pratiquement jogar dinero fora. Nuito jovem. Alguma vendedoras experiente. Que se achavam incapaz de errar, torce ramos labio, zombando da inexperiencia de Gao Xiaoxin. Alem disso, no salojatem a des maior marca de luxo do mundo. A numéro Brioni, so aceta sob medida. Ce quise personalizar. Podemos contatar au designer de la, mas a roupa le varia pelo meno me para ficar pronta. Ce quise compraroj, a Armani e a Versace lançaram novo modelo, que combinam muito comme ce estilo bonito. Gao Xiaoxin explico cuidadosamente. Elanao dexava de perceber que a roupa de Y yang era muito pobre. Mas ela cuidadosamente protegia a reputação de Y yang, tratando-o como cliente real que pretendia comprar, comme paciencia. Sim, Y yang coso a cabeça. Vous encomendar des conjuntos da Brioni, no padra o mes alto. Modelo exclusivo, doa para cada estação, primavera, verão, outono e inverno. Me doa para mime. Combinações intéressantes. Entregue-me dentro de 15 dias. Quanto ao preço. Tanto faz. Gao Xiaoxin piscu o solos. Moço, não está brincando, está? A alfeataria personalizada da Brioni, no nível mais alto, custa de 50 a 60 000 euros au conjunto. Des conjuntos ao 500 000 euros. Comme urgencia, au preço dobra. Convertendo para a moda Shinza. Sao de Milo. Des Milo? Y yang ergue uma sobrancela. Sim. Gao Xiaoxin ascensu varia vezes, alertando Y yang comme boa intensao. Se achar au preço inadequado, pode escolher outra marca. Apena des Milo por des conjunto? E muito barato. Y yang balanço a cabeça. Comme au sistema de vingança. Quanto me gasto, me gano. Des Milo real nao e muito. A Brioni e a marca de roupa sob medida me cara do mundo? Nao. A Brioni e apena a empresa me cara de maior prestigio e alfeataria personalizada e larga escala. Ainda existem algum atelier de mestre de super luxo mundialmente famoso. O terno de diamante me caro da historia. Foi feito pelo mestre Stoltes. Unico no mundo, vendido por $1.000. Unico terno foi vendido por mais de 7.000. Y yang ascensu. Isso sim é interessante. Se tive oportunidade, posso encomendar alguém. Gao Xiaoxin riu amargamente. Sentendo uma pequena decepção comme Y yang. Ce moço tao bonito pudes ser me realista. Seria melhor se ele fosse me peno chao. Obviamente, disait que terno de 7.000 está bom e mentira. Alem dos sob medida, quero de toda a marca masculina da loja. Doa conjunto de cada modelo para primavera, verão, outono e inverno. Embal tudo entregno. Villa numéro da Montana Yunding. Y yang l'embrousse do énorme close na villa, incrivelmente grande. Mesmo comprando tanta roupa, provavelmente so enchoria uma pequena parte dele. Moço, veja. A expressao de Y yang nao era de brincadeira. Gao Xiaoxin fico atordoada. Sera que, por bom coração, real de sorte encontrer super rico. O que está esperando? Pode passar. Y yang jogo o cartao preto supremo para Gao Xiaoxin. Gao Xiaoxin pegou o cartao apressa. Trabalhando e uma loja de luxo, ele claro conhecia o Banco Dongfa. O cartao preto supremo e exclusivo para membro do Clube Internacional de Ativo. Agora ele entende completamente. O moço bonito a su affronter verdadeiro super rico. Os que entraram de poids, comme novo cliente. Jinming, que zombava de Y yang Gao Xiaoxin, os vendors experientes, também ficaram chocado. Cartao preto supremo. Ele é real super rico. Uere o alvo. Todo os vendors queriam chorar. A maneira cas loca de Y yang comprar roupa. Mesmo trabalhando aqui a ano, era algo que nunca tinham visto ou ouvido. Quanta comissão a Gao Xiaoxin ve ganar como essa tacada? Da para o que ganamo vario ano. A vendedora que recebram a comissão se arrependram amargamente, culpando se por nao terem percebido. Nao conseguiram ver que Y yang era super rico disfarçado. Antao luxo nao et tao caro quanto imagine. Holando para os me de 8.000 de yuan de bitado do cartao, Y yang murmuro. Compreme de CEN conjunto de roupa, a média de cada et de apena a 80 000 yuan. Real nao e caro. O jurant da loja de luxo foi alertado e corre para fora. A dona era uma madura e elegante senora de meia idade, de meia preta,
comme charme exceptionnel. Ambora apparencia perdes para momo, tina encanto unico. Sœur ye. Comme certeza entraremo contato como designer da brioni o me rapido possivel. Este o carta o black gold da loja. Gardo, apos entrar contato como designer da brioni e definir os modlo. Pago sinal. De poids, mesma irei visita el una villa da montana yunding. Discutiremos de talentao. Y yang asenu comme a cabeça, indifférente. Para ele. Era apena gasto na casa dos milo. Mas para changue, a dona da loja, era negocio énorme que nao podia ignorar. Detectado, você gasto 8 milo de yuan ropa. Recompensa, pos exclusiva de toda a asso da Stoltes atelier. Pares familiar. Y yang l'embrousse. Stoltes nao a quelques faits au terno me caro do mundo, disem que est super badalado. Mestre do design supremo, realm, pensar et realizar. Arupa de Y yang. Foram toda entregue de caro particular ate a villa. Elenao pretendia ficarme, virus sayu. Preparando se para hier a loja a olado comprar relogio, dexando paratra apna a vendedora cheia de arrependimento eterno, comme tempestade de choro no coração. Se olos fixo por muito tempo na siluta dele. Pobre anda de caro, rico anda de relogio. Se nao tive relogio de luxo no pulso. Nao pod ser chamado de maniata. Jia que decidu trocar todo au visual, et claro que nao pod faltar au relogio. Vacheron Constantin. Y yang ergueo solos olu para o nom da loja. Mesmo sando apena universitario pobrante. Iso nao impedia de conhecer nom dos relogio famoso do mundo. Vacheron Constantin et au nobre rei entros relogio. Super relogio de élite mondiale. Senor, terno armanino valor de mai de CEN 1000. Olos das vendedora briaram. Toda se precipitaram, disputando para ver quem chegava primero, comme medo de que, se demorasem. Au grand client Y yang fos robado. Es contraste era bem évidente. Y yang soriu lèvement por dentro, balanço a cabeça e a dize algo. Quando atradele ou vius grito de surpresa. Y yang ergue a sobrancela se viro. E você? Ora pas a su afront vestia terno de verao de griffe carissimo. Amosa ao solado também estava elegantement vestida, comme estilo. Que Mao, que on disiam que gostava secretamente de Y yang, agora parecia estar junto comme escara. Real inesperado, encontrar alguém assim numa loja de artigo de luxo. Chup en fait, claro, sabia. Que Mao tina uma kedina por Y yang na época, se tom agora tina tog de sarcasmo. 2a, no film das conta, e fila de rico. Ser bonito, estudar bem, mas sem dinero. Adianta alguma coisa. De poids dos tempo de universidad, quando se chega a sociedad. Au que importa et au capital familiar. Pensando nisso, Chup en fait se sentu immensément confiante. Ok? A Vacheron Constantin foi aberta pela sua familia, se subes, nem teria vindo. Y yang 2 de ombro, respondando indifférente. Chup en fait ficu sem palavra. Embora sua familia tives dinero, a Vacheron Constantin era uma empresa de relogio. Famosa mundialmente. Diante de uma super empresa dessa. Sua familia nao valia nada. O que quero dizer e que estu surpreso. Você se formou faz pouco meses jia pod usar Armani e usar entrar nesta loja para ver relogio? Suspeto que es dinero nao seja honesto. No tempo de escola. Y yang brilava, mas agora na sociedad, ainda usa bancar o importante? Ainda usa nao me respeitar? Como ele podia agantar isso? Antao. Ele também responde comme sarcasmo frio. Pronto, panfait, falameno. Que Mao balançou au braço de Chup en fait, comme molar de preocupação e pena para Y yang. El agi agosto de Y yang, mas na sociedad, de poids de ver muita realidad. TV que se rendait aos filo de rico. Ela conhecia a situação da familia de Y yang, mesmo que ele tives ganado pouco de dinero por conta propria. Pudes usar Armani, ainda estava muito longe do nível de Chup en fait e sua empresa familiar. Aproximando-se de Chup en fait, ele riu friamente, ok? Gosto de algum relogio? Conheço bem o dono desta loja. Quer que compro bom para te dar de presente? Nao fico lando es relogio barato de mai de CEN 1000. Se nao, no film, você continua sendo perde d'or. Ele mostrou de proposito au Patek Philippe no pulso, que custava mai de milao. Hoje. Ele também tina trazido que Mao para abrir os solos. Se ela concordas hier para a casa dele anuat. Para dar o passo final, ele estives de bom humor, gastaria centena de milar para comprar relogio. Como recompensa para que Mao. Avant de dora ao lado, ao verem o relogio milionario no pulso de Chup en fait. Tivramos solos brillando. Est client parece muito melhor que Y yang. Ainda bem que fui de vagarante, este o verdadeiro client grande. Toda a vendedora dexaram Y yang se aproximaram de Chup en fait. Chup en fait nao conteve o sorriso no canto da boca, como se disses.
Viu, Diondo Pode Absoluto, Vosse est insignificante. Y Yang 2 de Ombro, Agora Nao Procisavame. Das Vendedora. A final, o presso estava ali, bastava escolher o que le agrada se emballar. No film das conta, et les vira ali para comprar relogio, também para facilitar ce gasto. A final, agora ele precisava gastar dinero para ganar dinero. Vendo Y Yang completamente ignora elo. Como se fosse un seto que nem merecia atenção, chupanfe sentu se rosto quemar. Toda a sua exhibição naocosu nenom dano a outro. Pelo contrario, ele só foi ignorado, fazendo aparecer uma idiota. Bem, panfe. Nao viemo aqui para escolher relogio para mim? Nao fique irritada. Que mao tanto acalmala. Chupanfe bufu pelo nariz segu Y Yang até a sala interna. Rapa, jia mostru pouco de usadia jia esta indo para a sala interna. Nao se assuste comme os presso daqui a pouco. Os relogio da loja externa da zimbi d'un sao todo abexo de milao. A série acima de milao esta toda na sala interna. Ao entrar na sala interna. Y Yang finalement a sensu satisfeito, est presso saurazo ave. Os relogio la fora iram barato de me. Provavelmente nao dariam boa recompensa. Est. Y Yang passeu casualmente. Sempre que via modlo bonito ou que agradava se gosto, simplesmente o pegava. Chupanfe avant dora que entraram de pois viram que elegiatina. Pegado set u auto relogio de altissima classe, no valor de milo cada. Caramba, o que escara esta fazendo. Chupanfe ficu pasmo. Fazendo estoc aqui, acha que es relogio sao de grassa, so pegar o que gosta. Ela suspetava que Y Yang tina miopia sovia os ultimo tre digito dos presso. Caso contrario. Mesmo o pe de la nao usaria comprar relogio assim. O que você está pegando e? Sabe que cada des relogio val milo? Se quebrar pode pagar? Chupanfe gritou furiosa. A asao de Y Yang também chamou a atenção. Do gerente da filiale da Zimbidin. A final, exceto pelo cave de Safira embutido. Casto dos outro relogio de classe altissima da loja foram levado por Y Yang, valendo de zona de milo a centena de milo. Soest, os outro sao muito feo. Y Yang a senu comme a mao. De forma casual. Chupanfe de uma risada sarcastica, finja. Continue fingindo. Quero ver até quando você ve sustentar isso. Na hora de pagar. Você ve se revelar. Encanto ela se preparava para ver Y Yang passar vergona. Au somme do sistema su novamente, detectado que o hospedero gastu 75 980 000 relogio commun. Recompensa, 45% das asso globe da Zimbidin. Y Yang ergue a sobrancela. Parece que ele não estava errado, a recompensa do sistema dependia muito. Do tipo de gasto que ele fazia. Ele olu para chupanfe comme pouco de pena. Encanto ela os ombava. Elegi atina ganado uma empresa global de elite. Passa au cartao. Y Yang entregu au cartao preto supremo. De forma despreocupada. No momento que viu o cartao preto, chupanfe sentu aperto no coração. O cartao preto significava patrimonio pessoal acima de CEN milo, ou seja, saldo bancario de digito. Embora ela fosse uma herdera rica. Para comprar caro ou relogio, precisava pedir dinero ao spé. Ce saldo pessoal era de apenas algum milo. Nuito longe do nível exigido para o cartao preto. Como ele pode ter cartao preto? Chupanfe ficu atordoada. Digne, no momento da transação. A rede de informação da Zimbidin de repente exibiu uma mensagem criptografada. O gerente da filial ficu surpreso. Isso era raro, significava que o dono do cartao. Era executivo super protegido de toda a Zimbidin. Ele olu para Y Yang comme pouco de espanto. Sir Y, espero momento. HM? Y Yang ergue a sobrancela. Essa mudança devia estar relacionada ao fato de ele ter acabado de opter o controle acionário da Zimbidin. Numa empresa desporte, mesmo o presidente, ter 30% das assogia era impressionante. Ele de repentina 45%, tornando-se o verdadeiro controlador da Zimbidin. Ah, finalement se revelu. Chupanfe suspirou aliviada. Jia dizia que ele estava fingindo. Ah, que mau olu para chupanfe comme desprezo. Questionando cada vez messu apropria escola. Isso. O gerente da filial digitu sua cena. A ouvert a informação de codificada, su frio instantaneamente, todo encharcado. Ele se levant tout rapidamente fez uma reverencia respeitosa a Y Yang, desculpe-me. Presidente Y, fui miope, não sabia que o senhor viria no visitar. Ele estava apavorado, claramente assustado. Aquel jovem a sua frente. Era na verdade o acionista controlador de toda a Vacheron Constantin Global, detendo 45% das asso da empresa. Magnata tão poderoso como este vir a sua loja apenas para comprar relogio mediocre de algum milo. Obviamente estava a dar le aviso. Fui imprudente. No se intimo, a repende-se amargamente. Presidente Y, tem razão. Nao devia ter dexado estes artigo de bexa qualidade mancharemos seolos. Peso momento.
Dito isto, virus fes varia revencia. Entro na sala intérieur mais protegida. O que se passa? Nao devia et les naoter dinero nenom no cartao? De poids ser expulso pelo segurança? Et que ele le chameau? Président Y. À quel pauvre tao? Meres ser chamado présidente? Chupanfe estava completament atordoado, sem percebenada. Nao conseguia comprinde a situação a sua frente. Os vendor ao lado também piscavam os olhos. Ce Chupanfe estava apenas confuso, en tao. El sentiam-se aterrorizado. Gong Xiaoqing era dos. Très responsable Maximo da Vacheron Constantin et M. Toda a China. Pod se disait que Tina UM est statuto supérieur uma fortuna considravel. Nem mesmo vice-présidente régionale au Faria Bexar a Cabeça, porc nao era necessario. Mesmo que vice au même Merico da China. No Maximo, seria corte le respetoso, mas nunca como apuco, como se tives visto au pe. Suava de nervosismo. Que identidad teria aquel jovem? Para causar uma reação tao forte a uma figura importante como o Jorangong, comme Saram a sentir pressentimento inquiétante. A escola de apuco foi precipitada. Uma figura tao importante. Que fazia o Jorangong suar de medo, estava nom nivel nuito superior ao de quelque filio de milionario. Président Y. Est vendor subestimaram a resposta que estava presta a explodir. Perando nas sua mente, mas recusando-se a acreditar. Afinal. Era demasiado incrível. Diante do cofre na sala intérieure, clic. Gong Xiaoqing, comme toda a seriedade. Abriu au coffre comme extremo cuidado e retiro, comme cotla, o estojo de relogio e madeira roxa comme ouro diamante. So est estojo valia medo que todo os relogio que Y Yang tina comprado a pouco junto. Mas est, pensou sera digno do estatuto do presidente Y. Oferecendo est objeto. O presidente Y devra ficar pouco me satisfeito. Gong Xiaoqing era agora dos tre administrador géré da Vacheron Constantin na China. O seu estatuto era superior, mas a sua posição e prestigio eram dado pela Vacheron Constantin. Y Yang era o dono da Vacheron Constantin. Uma palavra. Poderia tirar le toda a gloria e posição. Como usaria nao ser respetoso. De volta ao balcao. Também diz comme sorriso, président Y, este o unico Vacheron Constantin attribuido a região da China. Série Atelier 825253. Jia que precisa de relogio, est rico herdero, que sempre lido comme relogio de topo. Nao podia ignorar. Vacheron Constantin série Atelier 825253. Limitado globalement a apenas ses unidades. Nao 60. Nem 60, apenas se. Uma de la. Esta agora no pulso do presidente putain da Russia. Opresso. Et impossible d'escrever est relogio. Porc est relogio nao se compra comme dinero. Para usar est relogio, et preciso estatuto de suprema veneração. Y Yang, pobre quatado. Comparado comme grande figura mindie como o presidente putain da Russia. Esta luco? Ok? O presidente Y o acionista controlador mundial da nossa Vacheron Constantin. Apena est mostrador et digno do seu estatuto. Nao a porquet. Gong Xiaoqing interrompe. L'embravasse de Chupanfe. Op dele tina se cruzado comme ele umave. Agora, est rapa também tina boa intenso. Chupanfe, pequeno herdero rico. Diante de Y Yang, nao era nem uma formiga. Se ream cria sinimizade. Toda a sua familia seria arrastada. Agora, ao repreende elo, também revelava a identidade de Y Yang. Era para fazer Chupanfe pensar pouco e nao faze asnera. O que ele disse mesmo? Chupanfe fico completamente atordoado, amante branco. Acionista controlador mundial da Vacheron Constantin. Ate que miao, ao lado, nao conseguiu evitar tapar a boca. Dexu escapar grito, os olhos cheo de tremor infinito, aolar para Y Yang. Se subes disto, na universidade, nao importa o preço. Nao deviater perdido aquele era talvez o namorado me perfeito do mundo. Chupanfe, perant a identidade de Y Yang. Pensei algo me. Devo estar sonando. Y Yang balançou a cabeça. Y Gong Xiaoqing suspirou internamente. Contento que essa pequena mansa o nao le cause problema continue incomodando o sœur Y. Calque quasi e negociavel. Quando ele descobriu que o jovem a sua frente era o acionista controlador. Ele também le susto de verdade. Isso é bom. E bem bonita. Y Yang colocou o Patek Philippe. Satisfeito, ele ascensu para Y Gong Xiaoqing. Você é muito sensato. Vous me lembrar de você. De poids de serre da loja Vacheron Constantin, ele andou pelo do lado. Compro celular novo e alguma bugiganga que le interessavam. No total, gasto algum milo. De poids de percorrer toda a area de artigo de luxo do demonio N6, Y Yang Jia estava completamente transformado. Comme visual totalement novo, terno Armani, passou pela Vacheron Constantin. Lamborghini Solitaria. Finalement tina a apparencia de rico. Y Yang olu no retrovisor. Fico bastante satisfeito comme sua propria apparencia. Arupa faz o même. Agora,
Comme rupa aristocratica no corpo au bonu de ser adepto das artes martiae, au gia bonito radiant y yang. Tornus offuscantement brillante. Apna paradona rua, gia atreia au solar de inumra beldad. A beldad que vinam a comprana area de luxotinam, naturalmente, gosto muito apurado. Mas mesmo hélas, a verem au délimbrant y yang, nao podiam d'exar de ficar comme au rosto vermelo et au coraçao acelerado. Toda esa beldad se sentiam inferior. Super rico des, que beldad comum usaria se approximar? Pelo meno a claque tinam extrema confiança na propria apparencia. Tem humanova mensagem. Yang abriu au ocha olu a nova mensagem que l'inxuer le enviu, onde você está agora, irmao Você está livre esta noite? Promptite pagar jantar. Fofo, brincalao. Yang balançou a cabeça. On t'aime à noite, l'inxuer viu ele doar tantôt qui devolver au dinero. Et les 10, meo brincando, que ela au convidas para jantar je pagas comme a conta do restaurant. Nao esperava que essa garotina levas a serio. Et melhor ir te buscar. Você so precisa escoler au lugar para comer. Yang responde. Tudo bem, espero você ambexo do me predio. Et, travesso. Gardando au celular, Yang abriu a porta do carro, pronto para buscar l'inxu. Mocino, você está olhando. Pode me passar ce ocha? Yang ergue a sobrancela. Viro a cabeça se olos briaram. Havia muita garota bonita no demonio N6, mas uma vestando délimbrant en fût. Comme rosto fino como sexo, a garota ainda assim era extrêmement chamativa. Posso? A garota tina cerca de 19 anno. Ce zolos grande brillante também brillavam comme expectativa. Para uma jovem dessa tomar a initiativa de pedir au ocha, Yang naturalmente não iria perder. Antao, sorrindo, trocaram ocha. De poids, ele entrou no Lamborghini. Fois embora. Que lindo, nuito de poids de Yang partir, au rosto da garota. Ainda nao perde au sorriso bobo. Agora vous verkem na rodadas mina amiga usa zombar de mime. Por nao conseguir namorado. Se u conseguir conquistar o mocino. Comme certeza voar hasard. Mudança de cena. Ande de l'inxucer. Ela também se arumu cuidadosamente. Uma rupa pura, sem ser chamativa, mas que realçava se rosto delicado. Comme certeza voar hasard. Mudança de cena. Ande de l'inxucer. Ela também se arumu cuidadosamente. Uma rupa pura, sem ser chamativa, mas que realçava se rosto delicado. Tornando a un crivellement de ce du Torah. Uma sea de tu lèvement abexo do joelho, cor de lait, balançava comme a brisado verao. So de costa, eratao bella que nao parecia deste mundo. Os transant, para ver l'inxu. Ficavam de holos arregalado. Havia atequem bates a moto elétrica no poste. Tao linda. Sinto que nem a estrela da TV chegam a hospedela. E, parece que jiatem dono. Esta esperando alguém. Que esterco de bois usaria chegar? De quelque format, nao e você. Ah, c'est daqui. Os transant comentavam. L'inxu, sobres comentario. Gia estava acostumada. Sempre que se arrumava bem, era au centro das atenço. Mas agora ela nao ligava para os comentario ao redor. Ve disso, olava nervosamente. Para apontados pe calçado sandalia de salto alto de couro marom, de quando olava ao redor. Até que Lamborghini preto entro se campo de visao. Et ça tensao inquietaçao. Finalement comme Sarama se dissipar lentamente. Clic. Apporta abriu automatiquement. Abriu automatiquement. Esperu muito. De dentro do carro, Yang soriu a senu. Sob. L'inxuer a senu repetidamente subiu no Lamborghini. Du Jia pensu on vamo come? Yang perguin tout, pesquisait à noix toda. Au restaurant Michelin mais caro de Xangue. Comme très estrela et aux Zigang GE. Uma refait sa ocusta de zona de milar. Mas ainda assim nao se compara au que você fez ontem à noite. L'inxuer mostro a linga. Soriu pouco envergonada e disque real nao conseguiu encontrar restaurant mais caro. Zigang GE. Yang a sensu lèvement. Es tipo de restaurant de luxo exige réserva comme bastante en se dancia para cada refesao. Ligu para au téléphone officiel do site. Hola, senor, aqui e au centro de consulta do Zigang GE de Xangue. Uma voz feminina dos attende. Hola, gostaria de jantar no Zigang GE hoje à noite. Ligando para reservar os prato commande se dancia. L'inxuer 10, desculpe. Au Zigang GE so attend 10 clientes por dia. Au numéro de cliente de hoje gia esta completo. A reserva a tue gia esta olotada para daqui a Didia. Nao importa quem você seja, so podra reservar de poids de Didia. Yang franziu attesta. Comme sua audissao atual. Ele conseguia ouvir tudo claramente. Embora attendant pareces educada, havia orgulo que o incomodava. Restaurant peu que no mereciso, ele olu para l'inxuer, que parecia constrangida. Estando au téléphone. Cham se chef para falar, senao ele perdra a oportunidade de fazer uma refesao de milao. Yang franziu attesta 10 directamente, milao. A attendant gaguejou, claramente assustada.
A Shamada regrade Ozigang GE. Nao passam de marketing de SKC. Uma refait sao custa de zona de Milar, mesmo sem limitar a 10 peso a pordia. Nao viriam nuito cliente. Au lucro liquido mensal et de alguin milo, alem disso. Pelo tom do homem, et les iram et generoso como se respirar a airfos algo comum. Et les sabia que ira uma peso a realme importante. Sem usar atrasar, transferiu a ligasa diretamente para a cozina, onde Baulio. Au chef français, estava cozinando peso allemande. Baulio era dos melhor. Super chef de cet estrela do mundo. Veo accengé para findar Ozigang GE, seguindo sua filosofia idee. Attendez apna des peso a pordia, preparando peso allemande cada prato para cada cliente. Nao falei que, ameno que necessario, Nao dev me perturbar durant o momento sagrado de cocinar? Baulio franzu attesta, nuito insatisfeito comme a interrupsao. Mas ao ouvir o relato da telefonista, ele ainda attendeu, senor, se quer usar dinero para pisar no me sono, está enganado. Mesmo que Nao abraoj, jamais quebraré a regrat au restaurant. Teno etica profissional limite. Regrat sao regrat, certo, y yang esbosu sorriso. Antao, à partir de agora, usu o dono d'Ozigang GE. A regrat au restaurant. Nudam para 12 peso a pordia. Que lucura você está falando? Soportem dinero? Baulio franzu attesta, querendo continuar sua ideologia, mas a frase seguinte au calu. Trezanto milo. Senor, o que dis? Baulio fico atonito. Trezanto milo para comprar ce Zigang GE. Ce nao bastard, antao bilao. Y yang soriu calmamente. Quanto me gastava, melhor a recompensa. Ele curia ver o que era me forte, a arrogancia de Baulio bilao. Originalement tu recusaria, mas ele ofere de me. Isso, senor, está brincando? Baulio passou a Mahona. Cabeça careca estilo mediterrâneo, completamente confuso. Ce imovel d'Ozigang GE. Custu bilao cen milo para comprar, agora, comme renovação e valor externo, a avaliação e de apenas 150 milo. Offre-se 300 milo a primeira vista, aumentar o preço para comprar Ozigang GE. Ele nem tina contra ofertado, ou outro dia tina aumentado para bilao. Ele coçu a cabeça, hésitante. Y yang também. Nao se apresu e disait mais nada, apena espero silenciosamente pela resposta. Globe como passar do tempo. Bilao era como martelo gigante, batendo continuamente no coração de Baulio. Bem, se nao quer vender, tudo bem. Nao vous força elo. Y yang dis comme indiffrança. Nao. Uso estava chocado agora. Claro que nao. Baulio se animou e dis rapidamente. A arrogancia anterior giatina sido jogada para longe. Originalement tu recusaria. Claro que nao, Baulio se animou de repente dis repetidamente. O orgulo anterior, gianao sei para onde fois jogado, originalement tu recusava. Mas ele ofere de me, chef, Hm. Y yang a se soulèvement comme a cabeça. Parece que todos seres do mundo, no final, nao escapam. Dale da verdade suprema. Após uma conversa, o tom arrogante de Polo. Gia havia desaparecido. Ele chamava chef comme alegria. Chef Y, amana você vem comer no seu proprio restaurant. Comme certeza preparare o melhor para você, chef. Veja, para este foie gras, precisa ser importado da França ou envelhecido na região do Carvalho? Chef, tudo bem, você decide o que comer. Quando o chegar, e so servir. Y yang assenu impatientement, irritado como o entusiasmo de Polo. Apena bilao fez o orguloso chef se tornar bajulador. O podedo dinero e realme incrível. Ao lado, l'inxuer nao sabia soria o chorava. Diz que iria pagar pelo irmão Y, mas acabe fazendo ele gastar de novo. Ah, sem problema. Também cis que est restaurant. Tina potentiel de investimento, por isso o compré. Y yang riu casuellement. O Zigang GE, se investir pouco e fama e marketing, e remover a restriço de marketing de SKC. E ano, dobrar o valor de mercado é facile. Polo nao acreditava. No pode de comprados cliente, por isso fracasso. Digne. Detectado que você gastou bilao para comprar o restaurant Zigang GE. Recompensa, nivel humano extremo. E maestria musical. O, Y yang fico surpreso. Ele pensou que receberia asso de empresa, mas foi talento. No entanto. Agora ele possui o Empire State Building a empresa Jang Dinzu. Comme ativo de centena de bilo, gianao precisa des dinero. Similar a maestria e artes marciais shinza. A maestria musical de alto nível e o que o atre. Essas habilidade extrema. Nao podem ser comprada comme dinero. Certo, vamo. Você ainda paga a conta, Y yang, para realizar o desejo de l'inxu de pagar a refeição. Ele riu. L'inxu mostrou a linga, sendo provocada pelo serio Y yang. E soltu uma risada. Naquel momento, ce charme fez o coração de Y yang bater mais forte. A proposito, por que você nao fez uma transmissão ao vivo hoje? Y yang perguntou curioso.
Jantar comme o Irmao Y et Momento Sonoso. Xuer Naoker que nada. Nos atrapal. Garota Boba, Y Yang Rue Acariciu. Attesta Lisa de Lynxu. Vosse et que et Bobo. Comme Gesto Tao Suave. Lynxuer Nao se esquivu, Pelo contrario, Approximus se ativament da palma da Mao de Y Yang. Comme Sorizo Feliz no Rosto. Au Lamborghini à Solrou, transformando se Uma sombra que disparu. Dexando apenaos transent que olavam comme saudade para a siluta de Lynxu, balançando a cabeza e suspirando. Realm, a beldad de alto nivel sao sempre convidada dos maniata. Lamborghini Veneno, oreille dos supercaro de 70 à 80 000 euros. Et claro que uma flor deve ser colocada nom vaso de cristal, nao esterco como voce. Voce nao falu a ciment. No estacionamento exclusivo do restaurant Zigong Ge, na estrada bine, Shanghai. Deux poids de estacionar au Lamborghini, Y Yang le vu Lynxuer dire sao a entrada do Zigong Ge. Et voce chegaram tard. N'apporta. Gordo de terno, comme dente de ouro, de brasso dado comme uma beldad voluptuosa de meia preta. 10 comme sarcasmo. O. Y Yang ergue uma sobrancella. Au gordo de terno e dente de ouro en carou Lynxuer fixament rue maliciosament. Au Zigong Ge so attendent des gruppo pordia. No somo au décimo. Voce nao podem entrar. Mas esta beldad, ce qu'ils connaissaient. Posso le vala paraver. Quanto a est cavalero, et melor voltar para onveo. Au gordo do dente de ouro clarament se interessu por Lynxuer e curia convidala para jantar. Ainda afastar Y Yang. Y Yang n'incatina visto flert tao descarado. Nao e necessario. Lynxuer clarament naotina sympathia pelo gordo do dente de ouro. Franzieux attesta, comme vos muito fria. Pf. Mal conseguia levantar a cabeza. Au gordo de dente de ouro bufu anta au vieux. Apporta classica do Zigong pavillon se abrirem lentement, deux zona de garçon. Fila respetosa, sindo de la. UAU. Realm digno de banqueté de Millar, est cérémonial et grandioso, a. U10, nao procisam phase essa recepsaota au solen paramim, me. O que voce estao fazando? Au gordo de dente de ouro achu que acla pompa toda era para ele. Mascando estava presta a ser servido por deux zona de pessoa, comme toda a atensao. Et les fois empurado para o lado por essa pessoa, tornando se estrano. Marido. O que hizo? Nao era para vir aqui aproveitar tratamento de nobre? A Muller extravagante ao lado nao acetu, balançando au gordo de dente de ouro de forma d'angoza. Au gordo, tchouchaoquin. Tambem curia des abafar sua insatisfaçao, mas entre filera do garçon, Paul, Ginto comme sua assistante Lilith. Seram Ginto. UAU, todo sao chef principe, senor. Tchouchaoquin, claro, conhecia Paul. Para levar a namorada e bancar au supérieur. Ele estudu muito sobre o Zigong pavilion. A ferocidade do chef français. Fazelo ser pessoalmente para resbe significava que uma figura importante havia chegado. O gordo curiac singar. Mas se conteve. Ele estava bem vestido, mas na verdade naotina muito dinero. A namorada insistu por me para comer no Zigong pavilion, antao ele se decidiu. Gastar 20 000 para bancar au chic. Deux poids de comer à noite. Aprovetaria para conquistar a Muller extravagante. Encanto imaginava camera a figura importante. Vieux au jovem que ele pensara chutar para fora, Ginto comme sua deusa do coraçao. Indo dire sao a elle. Caramba, ele pensa que é. Que ridiculo, estao todo se forçando a bancar os rico. Daqui a pouco va au ser expulso, nao ser bonito. Et les ombou friament. Massant de terminar de falar, pour le Lilith pararam respetosament na frande. Y Yang Lynxuer. No instant seguint. Dezena de emprogado, Ginto comme Paul Lilith. Se curvara me gritaram unisono, bem-vindo, patrao Y. Naquel momento, au gordo de dente de ouro ficu completamente perplexo. Capitulo 22. Au banquete saintuoso de Milao. Patrao, au gordo de dente de ouro ficu totalement confuso. Au Zigong pavilion, lugar de alto consumo, para ele. Que so curia bancar au rico, era algo inalcançavel. Ate au dono do Zigong pavilion. Au chama de patrao Y, antao qual seria au status de Y Yang. Ant, ele pensu roubar a namorada de uma existencia dessa. Comme certeza en lo que si. Ele estava inquieto, ce naofos pe la deusa extravagante que ele havia bajulado por meses. Que finalement concordu ser para jantar comme ele. Ele teria se ajoelado para pedir desculpa a Y Yang. A final. Shanghai, offende figurao poderia, comme uma palavra, destruire. Ce futuro. Y Yang a se noulèvement comme a cabeza. Qual era sua posisao agora? Ce insignificante como aquel pudes irrita elo, iso sim seria rebexarse. Ufa. Vando que Y Yang nao le dava atensao alguma, au gordo de dente de ouro, tchouchaoquin. Suspiro aliviado e se preparu para levar a deusa embora. Tando offendido figurao. Ainda usaria entrar para come, se ele ficas irritado, ele proprio. Talve nao conseguis ser.
O que você ve fazer? A mulher extravagante. Jia estava comme un veja, vendo chuchaoquin, que antera tao durao. Agora amarelado como merda, fico andam e furiosa. Você e o même unao? Quer entre unao, o juvu entrar. A mulher revirou o solos. O dono do zigong pavilion, figurao, anda por cima tao bonito radiante. De quelque format, teno que dar jeto de me approximar dele. Quanto a esaki. Nao passa de capacho. Nest doit meses, ele me bajulubem. So le fez au favor de accompagna elo para jantar, iso. Estabem, chuchaoquin de sorizo amargo, tambem estava comme muller. Seguiu cuidadosament atra de y yang, entrando no zigan. No salao do zigan, a de coraçao era extrêmement luxuosa, tudo era. Projeto aristocratico classico français, ou menotavel era aquel antigo. Piano que nao perdia a harmonia, osreo de sol batiam nel, como se fos au foco de toda a sala. Atra do piano, havia navio naufragado resgatado da época do renascimento. De valor inestimavel. A paredes a redor também eram toda. Composta portela de photon, au ambient imitava a natureza, comme luz colorida. Tornando agradavel relaxante.